início a Resenha do Cerrado, né, o nosso primeiro programa da Resenha do Cerrado. Esperamos que todos aproveitem bastante aí. E a nossa ideia é sempre trazer temas relevantes, né, dentro da metodologia do Cerrado Basquete. E dentro dessa metodologia, os princípios morais e éticos, né, eles não são a parte adicional ao nosso treinamento, né? Ele é um componente essencial, né, para os aspectos de uma prática esportiva. Então, nós sempre vamos trazer pessoas renomadas dentro do basquete brasileiro que possam trocar ideia com a gente, uma resenha bem descontraída, não é uma entrevista, é um bate-papo mesmo entre amigos, e que nós esperamos fazer essa resenha quinzenalmente. Então, quinzenalmente, nós vamos divulgar a nossa resenha sempre com pessoas do basquete, para que a gente possa tratar de temas importantes para a educação dos nossos garotos do Cerrado, para técnicos, gestores, para que a gente possa ter um basquete mais consciente, né, mais embasado. E, para isso, nós vamos sempre manter essa programação e com uma divulgação com antecedência para que todos possam participar. Então, boa noite a todos, né, nesse nosso primeiro programa da Resenha do Cerrado. E nós vamos contar nessa resenha de hoje com dois grandes, ilustres jogadores, né, daqui da cidade, que tiveram início aqui na cidade e tiveram uma carreira muito grande. Nós vamos conversar bastante com eles. E eu e o Bruno, né, eu como coordenador técnico do Cerrado Basquete, e o Bruno, técnico principal da equipe Cerrado, vamos estar aqui fazendo as intervenções. Vocês podem fazer perguntas, né, fazer os seus questionamentos aí, suas intervenções. O Bruno vai estar mediando isso aí, vai sempre que necessário fazer a intervenção dele para que possa responder a vocês, ou podemos deixar as perguntas para o final também. Então, sejam bem-vindos, aproveitem bastante esse nosso encontro de hoje, né? E na nossa estreia nós vamos ter o prazer de ter esses dois grandes ídolos do basquete brasileiro, né? O Antônio Santana, né, conhecido por todo mundo como Tonico, né? E o João José Viana, o Popoca, que vai estar conversando com a gente. São dois jogadores que, além de serem da cidade, são amigos do Cerrado, né? O Pipoca, inclusive, dá o nome à nossa arena lá, Arena Pipoca, né? E nos honra muito com isso, além de dois grandes amigos aí. Então, nós vamos, apesar de serem pessoas conhecidas, né, nós vamos passar rapidamente o currículo deles e falar antes disso que o tema de hoje é a importância de conciliar a carreira esportiva com os estudos. São dois jogadores que, além de grandes atletas, se formaram, vivem bem profissionalmente com a carreira que escolheram. Então, nós vamos poder trocar ideia sobre esse tema aí, ok? Então, o pessoal tá vendo? Você tá vendo? Tá Oi? todo mundo vendo aí? Só para conferir, tá todo mundo vendo o slide aí? A Sim. imagem? Ok. Tá, então beleza. Ok. Então, nós vamos falar rapidamente sobre o Tonico, né? Ele começou a jogar basquete no mini, aqui na equipe mini da ASBAC, que era o clube do Banco Central aqui de Brasília, em 1984, com o professor Fernando, né? Foi para a ABB, que a ABB montou um time profissional aqui em Brasília, em 1988. Aqui em Brasília ele disputou 3 JEBs, né? Em 88, 89 e 90. Participou de campeonatos brasileiros juvenil pela Seleção de Brasília. Eu tive a honra de dirigi-lo quando ele era ainda infanto e veio para a seleção juvenil. Concluiu o ensino médio no Colégio Planalto, que era um colégio que incentivava muito o basquete aqui em Brasília, a Dona Josma, né? E no Brasil ele jogou pelas equipes de Jales em 92 e 93, Rio Claro 95 e 96, Mogi das Cruzes 97 e 98, Flamengo 98 e 99, voltando a jogar em Mogi de 99 a 2000. Participou de todas as seleções de base do Brasil, né? Infanto, juvenil e sub-21. E com a equipe adulta, ele chegou a participar, né, no ano de 93 a 97. Ok? Além disso, né, o Tonico, ele disputou 3 sul-americanos, no Brasil em 93, no Uruguai em 95, na Venezuela em 97, um Mundial em Toronto, no Canadá, em 94, uma Olimpíada em Atlanta, em 96, e na parte dos estudos, na parte profissional, além do basquete, ele é graduado em Direito e pós-graduado em Processo Civil, tem diversos cursos ligados à gestão e governança empresarial, pretende concluir o mestrado em Administração Pública, né, até o final do ano, e a gente tem certeza que sim. Pipoca aqui no bate-papo estava falando que ele é um cara super estudioso, é testemunha disso também, né? E tem intenção de fazer o doutorado em Economia.
né? Então, nós vamos conversar bastante sobre isso, como ele chegou nesse ponto, sendo um atleta de alto nível que ele foi, né? E em relação ao nosso amigo aí, João José, né, o Pipoca, e nós estamos vendo algumas fotos do Tonico em atividade, né? Pera aí, Ronaldo, eu vou voltar as fotos aqui, desculpa. Vamos lá. Tem o Tonico, nós estamos vendo aí com o Oscar na seleção brasileira, né? Várias fotos que ele tem, a gente ficaria aqui horas passando essas fotos dele e mostrando para quem não teve a oportunidade de assistir, né, as equipes por onde ele passou, as atividades que ele teve no basquete. E hoje em dia, né, com o filho dele, nos dá a honra de fazer parte das nossas equipes de base do Cerrado lá. Ok? E o nosso amigo João José, né, também, rapidamente, seria desnecessário a gente falar tanto assim, mas é importante, uma geração nova pode não ter acompanhado essa trajetória toda, né? Ele começou a praticar o basquete aos 11 anos de idade, na 106 Sul, um projeto de um professor que tentava ensinar os meninos a jogar basquete numa quadra aberta. Depois foi para o Minas Tênis Clube com o professor Pedro Rodrigues, né? E lá ele se federou como jogador. Ele atuou também aqui em Brasília pela unidade de vizinhança, pela AEB, né, que era a antiga ABSEF, né? Era a AEB, hoje em dia se chama ABSEF. Lá também tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Pipoca foi campeão brasileiro de clubes, foi o primeiro campeonato aqui em Brasília que uma equipe de Brasília conquistou, com a equipe juvenil da AEB. Depois, com a seleção de Brasília, também foi vice-campeão brasileiro. Nessa época, eu era auxiliar do Lupa lá e trabalhava como preparador físico também. E mais tarde, chegamos até a jogar junto, né? Eu sou bastante mais velho que o Pipoca, mas a gente chegou a ter a oportunidade de jogar junto nessa equipe da EB, que foi um grande prazer. Depois disso, ele foi novo ainda para São Paulo, com 17 anos. Jogou em São José dos Campos, Monte Líbano, Sírio, Palmeiras, Mogi das Cruzes, Araraquara, Flamengo, Corinthians de Santa Cruz do Sul, e encerrou a carreira aqui, voltando para a nossa cidade, no Universo, né? A equipe do Universo DF. Né? Pela seleção, ele atuou 3 anos pela Seleção Brasileira Juvenil, sendo o 3º lugar no Mundial Juvenil, né? 13 anos pela Seleção Brasileira Adulta, onde participou de 3 Olimpíadas, 4 Mundiais, 2 Pan-Americanos, sendo um deles o histórico Pan-Americano de Atlanta, né? E o Brasil foi campeão em cima dos Estados Unidos. Chegou a ter participação também, jogou pelo Dallas Maverick. Oi? Fala aí, Pipoca. Abre o áudio. Abre o áudio aí que a gente não está te ouvindo. À esquerda aí, Lu. Só para corrigir aí, foi o campeonato de 87 lá em Indianápolis. Desculpa, Indianápolis. Foi um erro aqui nosso. Formado em Educação Física, né? E atualmente ele é professor universitário do Uniprojeção, já tendo trabalhado também na Unieuro, né? Então, isso é um resumo do currículo dessas 2 grandes personalidades aí do basquete brasileiro e que tem muito para contar para a gente como foi essa trajetória, principalmente nessa relação dos estudos com o esporte de alto rendimento, né? Atletas de alto rendimento que eles foram e hoje em dia tem uma carreira profissional consolidada. Também estamos vendo aí as fotos do Pipoca, essa equipe. Volta ali, Bruno, aquela anterior ali. Volta. Slide anterior, por favor. Essa equipe aí que a gente está vendo, a EB, foi a equipe campeã brasileira juvenil, né? Foi o primeiro título de basquete nacional que a gente teve aqui em Brasília, com uma grande equipe, e que o Pipoca era um dos destaques, e daqui ele partiu, né, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo aí. E nos orgulha muito de ter tido o início da carreira dele aqui em Brasília. Ok? Ok. Então, a ideia nossa hoje é conversar sobre isso, mas antes gostaria de ouvir uma palavrinha aí do Pipoca e Tonico, né, que eles possam falar com os nossos ouvintes aí, os nossos espectadores, né, para dar uma boa noite, e aí a gente começa a nossa resenha aqui para bater um papo sobre esse tema. Bom, deixa eu começar, Tunicão, porque sou mais velho. Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui nessa resenha, né, um bate-papo descontraído com vocês, a gente poder falar de 2 assuntos que eu gosto muito, que é basquetebol e principalmente sobre educação, né? Então, estamos aí para conversar bastante e trocar umas ideias aí. Muito obrigado pelo convite.
Tunicão, tá por aí. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, uma grata satisfação poder participar de um tema tão caro quanto a questão da relação do esporte junto com a educação. Eu sempre digo que o esporte ensina uma coisa muito importante, que é nivelar as expectativas para cima. E quando o Ronaldo fala que a gente vai conquistar outras coisas, por certo que é sempre muito difícil, mas jogar a expectativa e correr atrás já é um grande início. Então, fala, Rogério. É um assunto tão caro e um Tranquilo. prazer estar aqui. E eu tenho... Oi, deu uma travada aí no vídeo do Tunico. Pode continuar, Tunico. Deu uma travada. Só dizer que vai ser uma satisfação e que a conversa vai ser bem produtiva. Essa questão de jogar as expectativas que a gente coloca no esporte, nós precisamos também de colocar nos estudos, porque com certeza as frustrações sempre são maiores que as vitórias, mas é assim que se conquistam espaços melhores e oportunidades melhores, tanto no esporte quanto na área profissional posterior ao esporte. Beleza. Então, o pessoal que estiver assistindo aí pode ir colocando suas dúvidas, né, suas perguntas aí. Nós vamos, durante o nosso bate-papo aqui, vamos tentar responder todas essas questões. Bom, vamos começar. Ronaldo. Oi, pois não. Só para falar das perguntas aqui, para o pessoal entender, a ideia é a gente fazer as perguntas no final, né, desse bate-papo. Mas como o Ronaldo disse, não tem problema nenhum de alguém interagir aí no meio, de ser um papo bom aí para falar logo no meio aí do papo do Ronaldo com o Pipoca e o Tonico. Mas quem quiser, vai mandando pelo chat ali. Quem quiser fazer uma pergunta, que eu faço uma lista das perguntas e no final a gente abre o papo aí, tá bom? Só para a gente alinhar melhor. Queremos registrar aqui também a presença, né, do Dimitri, que é o nosso presidente aí do Cerrado Basquete, Felipe também, que é o diretor, e o Bugarelli aí da ESPN, está vendo o Peri aí lá do Botafogo. Então, tem muita gente boa aí assistindo e a gente espera trocar bastante ideias em relação a esse tema aí. Começando com o tema, seria interessante a gente lembrar, né, como que foi essa trajetória. Aqui em Brasília, a gente sabe o Pipoca, ele estava, quando ele saiu daqui, estudando no Marista, né, um grande colégio aqui de Brasília, o Tonico no Planalto, e quando foram para São Paulo, né, para treinar em equipes lá de São Paulo, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco com a gente como foi essa mudança em termos de estudo, né? As equipes ofereciam bolsa de estudo, vocês teriam que buscar o estudo por conta própria, teria tempo para estudar. Contem um pouco como é que foi essa experiência de sair aqui, onde moravam perto da família, em que esses estudos já aconteciam normalmente, e sair para uma outra cidade, jogar numa outra equipe, e como se deu essa relação do treinamento de basquete com a questão da continuidade dos estudos. Fique à vontade aí para conversar. Bom, no meu caso, vamos começar. Então, assim, minha família não tinha muitas posses, mas naquela época funcionário público, né, do nível do meu pai e da minha mãe, não tinha muita grana. E aí, como você falou, eu já jogava basquetebol e a equipe e o Colégio Marista daqui de Brasília, né, o italiano, principalmente pela figura do italiano, que era era naquela época o técnico do basquetebol do Marista, ele convidou, dando bolsa de estudo, para que eu pudesse jogar pelo colégio e estudar também com a bolsa de estudo integral. E assim eu estava jogando e fazia já parte da seleção de Brasília quando várias equipes já tinham oferecido algum tipo de convite do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, até algumas de São Paulo para ir jogar, mas nunca vieram uma, vamos dizer, entre aspas, proposta em que estivesse elencado o estudo. E minha mãe nunca deixou, meu pai nunca deixou. Até que São José dos Campos, Tênis Clube de São José dos Campos, o treinador, na época, o técnico era o Edivar Simões, vieram conversar com meus pais e explicaram tudinho como ia ser. Né? Família, eu iria estudar no Colégio Objetivo, então, que era uma grande marca naquela época,
Então, eu já sairia daqui já matriculado no Objetivo. Né? Então, essa continuidade de estudo de nível sempre esteve junto comigo, a partir do momento que eu saí de Brasília. E assim foi, Mas eu fiz. o que naquela época era o segundo grau, até eu concluir o segundo grau. Então, essa transição daqui de Brasília para São Paulo, ela foi bem facilitada por esse aspecto, principalmente o educacional, onde era uma questão chave para a minha mãe. Tá? Então, ela veio deixar isso aí, que eu pudesse mudar e começar a realmente trabalhar de uma forma mais profissional o basquetebol, sempre aliado aos estudos. E aí eu finalizei em São José dos Campos, no que na época era o segundo grau, né, hoje ensino médio, e ficou um lapso de tempo até eu entrar para a faculdade. Aí eu fiz um tempo em Educação Física ali em Taubaté, né, numa universidade ali em Taubaté, no Vale do Paraíba. Dei continuidade em Mogi das Cruzes, na Náutico Mogiano, ainda como estudante de Educação Física. A partir daí, eu acabei indo para São Paulo e morei muitos anos em São Paulo, capital. E mudei de curso também, fui fazer economia na FMU e sempre jogando. Sempre jogando. Então, eu sempre falo para os meus alunos hoje que tudo isso que eles vivenciam hoje, de ter que trabalhar, ter que correr atrás do sustento e, ao mesmo tempo, se capacitar educacionalmente falando, né, eu vivi isso com eles. Eu vivi também. Então, esse negócio de correr atrás do professor, né, pedir para dar um jeitinho nas faltas, no sentido de passar trabalho, né, de ver o que podia fazer, porque eu passava muito tempo treinando fora, correr atrás daqueles alunos CDF. Naquela época a gente não tinha e-mail, essas coisas, né? Você tinha que copiar o caderno do colega mesmo, xerocar o caderno para poder ter o conteúdo das aulas. Então, tudo isso eu vivenciei. Então, terminei a minha graduação em Educação Física lá no Rio de Janeiro, na Gama Filho. Fiz a pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Federal de São Carlos, na USP, lá em São Carlos, e terminei o meu mestrado aqui em Brasília em Políticas Públicas. E pretendo fazer agora um doutorado ainda linkado a questão da educação física. Então, sempre esteve comigo a questão dos estudos, né? Eu nunca abandonei. Então, foi essa a minha trajetória. Legal. Tonico, e o seu depoimento aí? Como é que foi essa transição de Brasília para outros estados em relação ao estudo? Como isso aconteceu? Bem, em primeiro lugar, eu acho que eu sempre segui o Pipoca, né? Alguma coisa, assim, alguma coincidência, sempre aproximando do que ele representou para o Brasil, por ele ser, apesar de nós agora temos a mesma idade, porque o relacionamento é diferente, mas ele é 9 anos mais velho do que eu. Então, ele acabou sendo uma referência para mim, na minha trajetória. E lembrando também que eu sou filho de professora, minha mãe é orientadora também do GDF, e meu pai não era e me incentivava mais no esporte, minha mãe do lado do estudo. Eu confesso que, inicialmente, quando eu saí de Brasília, primeiro, anteriormente, antes de sair de Brasília, eu devo muito à dona Josma do Colégio Planalto. Ela tinha uma sensibilidade incrível pelos atletas, tentando incentivar tanto o esporte, o desporto, quanto a preocupação com os estudos. Isso aí é uma marca registrada. Quem teve a oportunidade de passar por ela sabe disso. Tanto ela quanto o Pedro Rodrigues, buscando caminhos tanto no esporte quanto na área de educação, na área profissional, área técnica. São sempre incentivadores, foram incentivadores. Agora, quando eu saí de Brasília para jogar profissionalmente, eu via atletas do PAN de 87, da geração do Pipoca, alguns estudando e outros não. Mas por eles estarem 9 anos à frente, eu sempre acreditava que eu precisava de verificar essa possibilidade um pouco adiante,
porque eu precisava me dedicar um pouco mais ao esporte, porque eu queria ser um atleta de excelência e chegar às Olimpíadas. Por várias vezes eu tentei cursos, eu tentei um curso em Piracicaba, ao lado de Rio Claro, para tentar cursando administração com ênfase em comércio exterior. Posteriormente, lá em Mogi, eu também fiz administração com ênfase em comércio exterior, mas nunca foi possível seguir adiante. E eu sempre criando essa expectativa nas minhas referências, que você via lá o Pipoca, o Oscar, o Rolando, essa geração toda jogou até os 40 anos. Então eu acreditava que eu precisava investir na carreira do esporte e sempre um pouquinho mais à frente ia dar tempo de eu recuperar os estudos. Só que, diferentemente da carreira dessa geração do Pipoca de 87, que foi a grande maioria foi até os 40 anos, eu parei de uma forma brusca aos 30 anos, depois de uma sequência de 4 lesões no joelho. E olha que o esporte é tão competitivo que ainda me deram a oportunidade de tentar fazer mais uma cirurgia, mas inclusive a minha esposa, que estava comigo já à época, ela dizia assim, não caiu sua ficha ainda não, você não acordou? E aí eu acordei e vi que eu já estava com uma drogaria tocando junto, porque eu já estava machucado e não conseguia me recuperar. E eu estudando à noite, aí eu falei assim, preciso de caminhar com os estudos, porque sem eles eu não vou seguir adiante. E eu confesso que eu paguei um preço muito caro por ter atrasado os estudos. Porque o preço que eu paguei para fazer depois que eu parei de jogar basquete foi muito maior do que eu teria tido se eu tivesse me esforçado à época tentando conciliar da mesma forma que o Pipoca fez. Seriam essas considerações iniciais. Certo, legal. Assim, como eu falei, a ideia não é fazer uma entrevista, mas é uma resenha em que a gente vai contar algumas histórias ligadas a esse tema. E eu, assim, estou há 42 anos trabalhando com basquete e nessa época eu já vi muita coisa, né? E eu já vi técnicos que falavam para os jogadores, olha, se o basquete estiver atrapalhando os estudos, larga os estudos, né? Já vi outros técnicos que falavam, não, cara, se dedica ao basquete, lá na frente, você precisa terminar o ensino médio, você faz um supletivo e você vai correr atrás. E é difícil, a gente sabe que interromper o estudo, voltar, como o Tonico está dizendo, é bem complicado, né? Uma outra situação, a minha dissertação de mestrado foi sobre a expectativa e os efeitos do encerramento da carreira para o atleta, e eu pesquisava nas entrevistas, nos questionários, quais os atletas, eram atletas de seleção brasileira de vários esportes. Claro que a minha maior amostra era do basquete, mas para saber que nível eles estavam. Para minha surpresa, jogadores de seleção brasileira, a grande maioria não tinha concluído o ensino médio, né? Me chocou muito isso, né? E vocês devem ter tido experiências assim com colegas de equipe que não se preocupavam tanto com o estudo, achando que a carreira do basquete poderia fazer com que eles vivessem bem só com essa carreira, que a gente sabe que no nosso país não acontece, né? Então, vocês podiam citar exemplo, não precisa citar nomes, mas situações em que podem ter acontecido com vocês, situações assim, ou com colegas, sobre essa questão de não ter o incentivo, ou do técnico não ajudar, ou mesmo das equipes não darem tempo de vocês se dedicarem ao estudo. Fique à vontade para comentar aí o que vocês acharem nesse sentido. Eu acho que, bom, esses exemplos que você deu, né, eu também escutei essa mesma história de um pai, de um grande lutador brasileiro, né, aqui de Brasília, né, olímpico também, medalhista, um cara fantástico, e o pai dele sempre falava isso. Se os estudos estiver trabalhando o seu esporte, a sua luta, larga os estudos, né? Mas isso eram outros tempos. Eu, graças a Deus, nunca ouvi isso. Muito pelo contrário. Sempre me incentivando a estudar. E eu tinha referências, porque eu também fui abençoado nesse sentido, de grandes atletas que estavam comigo, que também, no caso de Marcel, Mauri, né? Os dois na área da medicina, né? Um é um dentista, outro médico, radiologista. Aí tinha o Rolando, né, já fazendo mestrado dele. Você tinha Paulinho Vilas Boas, né, falando 2, 3 línguas. Né, Silvio Malvese. Né,
vários e vários exemplos de atletas que não largaram os estudos e também, tristemente, outros que não levaram isso adiante, né? E que precisaram continuar o basquetebol tentando receber dinheiro, né? Até pouco tempo atrás jogando em veteranos, né? Por conta de não ter uma formação, né? A gente sabe que muitos atletas se enganam porque eles criam uma bolha, né? Que não vive essa bolha, como eu costumo dizer, essa redoma, onde tudo para você é fácil, quando você é um atleta relativamente de ponta, onde você ganhar 10, 15, 20 mil reais é nada. É nada. E viagem, você já tem passagem, hotel, comida, tudo. Você não precisa fazer força nenhuma, a não ser treinar e jogar. E você cria uma realidade paralela, achando que a vida é desse jeito. Que ganhar qualquer 10, 15, 20 mil reais é fácil. E que isso vai seguir a vida inteira. E aí você se afasta dos estudos, pensando, eu não preciso disso, né? Porque a vida vai continuar assim. De repente, como até às vezes pode ter acontecido com o Tunico, vem uma lesão. Vem uma lesão e te pega totalmente desprevenido. E aí essa lesão te joga no mundo real, onde você precisa trabalhar, como todo mundo, 8 horas por dia e tal, para ganhar 3 mil reais, 2.500, 3 mil, 4 mil reais. E do dia para a noite você cai nessa realidade. Se você não tiver a sua formação, você se vê em maus lençóis, como alguns colegas nossos, que, como eu falei, até hoje tem que jogar basquetebol de veterano para conseguir algum sustento. Então, essa é sempre uma mensagem que eu passo para os meus alunos, para os colegas e para as pessoas quando eu falo de basquetebol, é que nunca, em tempo nenhum, desista do estudo. O estudo, junto com o esporte, pode ir tranquilamente, perfeitamente. Você pode abrir mão de outras coisas, de balada, de videogame, de uma pancada de coisa, para ter espaço para o esporte, alimentação, descanso e principalmente estudo. O estudo te leva a um conhecimento muito mais aprofundado do próprio esporte. Do próprio esporte. Então, é bem assim que eu vejo isso, né? E na minha época, graças a Deus, eu tive grandes exemplos, não só no basquetebol, como em outros esportes, como principalmente no caso do voleibol, grandes atletas aí que continuaram sempre estudando e conciliando esses dois fatores. E aí, Tonico, que experiência você teve nesse sentido aí de técnicos que incentivavam ou não incentivavam, de colegas que não estudavam? Como aconteceu isso com você? Em primeiro lugar, eu só queria complementar que quando eu machuquei, eu me sentia horrível, né? Porque eu queria estar do tempo, eu percebi que, de uma certa forma, como o meu corpo já não estava correspondendo, eu não me entregava, e eu não sei me entregar, eu acredito que tem males que vêm para o bem. Então, eu me lesionei com 30 anos. E eu tive uma oportunidade, então, de recomeçar com 30 anos. Foi mais difícil, eu tinha uma drogaria com minha esposa, nós tocávamos de domingo a domingo, abríamos e fechávamos juntos, e eu ia à noite para a faculdade. Agora, voltando para a sua pergunta, quanto à questão do incentivo, eu diria que ninguém nunca me obstruiu, mas o esporte de alto rendimento te propõe uma coisa que quem jogou sabe, que você se entrega tanto que você abre mão de tudo para conquistar um título, porque é muito importante não só para você, para toda a estrutura que está ao seu redor. Então, por diversas vezes eu tentei estudar e os playoffs coincidiam com as provas e não dava certo. E é óbvio que a equipe precisava do atleta no momento. E a entrega é tão grande que você sempre vai postergando, fala assim, no ano que vem eu faço, depois eu faço. Mas tem um fato marcante para mim, que eu digo que eu poderia ter feito antes, porque o Pipoca, uma vez, ele
sempre valorizou o estudo, ele bateu o pé que tinha que fazer a faculdade dele, ele arremessava em um horário diferente para concluir, e isso era um exemplo, isso era um sinal extremamente positivo. E ele conseguiu, foi até um papo marcante, porque ele conseguiu fazer as provas, bater bola da manhã num horário diferente e arrebentou no campeonato à época. Foi marcante, eu tenho esses detalhes, mas do Tá ponto de cortando o teu vista áudio, Tonico. de alto rendimento, te tira do estudo e te coloca... Tá. Quanto à questão de desincentivar, não tem, até porque todos sabem como é que funciona a vida e não é fácil. Mas o esporte de alto rendimento te tira dos estudos e te joga para um comprometimento maior, que se você não tiver uma resistência grande, ou se as pessoas não conversarem para mudar a cultura, isso não vai alterar. E aí vão falar assim, se estudar atrapalha. Não atrapalha. Você observe os esportes olímpicos de natação e atletismo, em que medalhistas nossos consagrados foram estudar nos Estados Unidos, voltaram com diploma e conquistaram medalhas. Então, o estudo não atrapalha, ele só acrescenta na vida profissional das pessoas. Agora, precisa de ter um comprometimento e uma conversa com várias autoridades governamentais, com especialistas de ensino, para mudar esse contexto e inserir o estudo para que todos consigam aliar os dois, até porque a nossa atividade profissional não é uma atividade profissional em si comparada com a MBA e com o mercado europeu. Nós vamos precisar, sim, porque a grande maioria, se não estudar, vai ficar de fora do mercado de trabalho. E é preciso se comprometer com isso, as associações se auto-organizar para poder incentivar. O grande problema que a gente vê na carreira atlética, né? Primeiro, que é uma carreira relativamente curta, né? E que é difícil fazer um planejamento de quando você vai parar, porque o parar pode ser amanhã, né? Você pode ser obrigado a parar por uma lesão, por uma coisa dessa, e aí depois que parar, que vai pensar em estudar, vamos colocar uma faculdade aí 4 anos, desses 4 anos, como que a pessoa sobrevive, né? O interessante é que no tempo de vocês não existia nem esse recurso de ensino à distância, o que hoje em dia facilita um pouco, né? Era, como o Pipoca disse, pedir o caderno do colega para xerocar, copiar e tal, e não tinha o celular nem para fotografar, né, Pipoca? Naquela época não tinha nada disso, era na mão mesmo. Então, mostra o esforço que vocês tiveram que fazer, assim como outros atletas, para manter o basquete junto com o estudo, porque vocês eram conscientes da importância disso, né? Por toda a educação familiar que vocês tiveram. Em relação Ronaldo, Pois não? Fique à vontade. posso fazer uma colocação aí disso? Deve, claro. Uma licença. Acho que foi muito bacana que você colocou, Ronaldo. Vou fazer uma colocação aqui, já meio que uma perguntinha aí pequena para o Pipoca e para o Tonico. Você falou do ensino à distância hoje, que facilita muito, né? É isso, e mesmo assim, muitos atletas não aproveitam esse momento, né? A gente teve uma experiência antes de eu ir para o Cerrado aqui em Londrina, que nós tínhamos bolsa aqui da Faculdade de Ensino à Distância, e a gente ofereceu para todos os atletas gratuitamente, e nem todos os atletas aceitaram. Então cai muito no que o Pipoca e o Tonico falou aí, no sentido de alguns não aproveitaram o momento. Tinha bolsa de 100%, os que aproveitaram estão estudando, alguns já até se formaram, e foram campeões brasileiros universitários e tudo mais, conseguindo jogando uma Liga Ouro, e alguns não conseguem aproveitar mesmo com 100% de bolsa. Né? Isso era uma colocação. Isso. Antes da sua pergunta, porque tem aqueles dois casos. Uma coisa que facilita é o ensino à distância, mas não vai ajudar para os atletas que querem distância do ensino. Aí não resolveu o problema. Mas sim, você ia fazer... Não adianta nada. Eu acho que isso eu penso até, gente, que nessa questão que até que o Tonico estava falando, de mudar um pouco as coisas, até a própria visão das autoridades,
né? Mas eu acho que a gente podia até descer um pouco mais a nível dos donos das equipes, né? Daquelas pessoas que manejam as equipes, de tornar quase que obrigatório o aluno estudar. O aluno pode abrir mão de outras coisas, cara, de balada, de fim de semana, de viagem, para se dedicar às duas coisas. O maior exemplo que eu tive, né, como pessoa e como atleta foi Marcel. Cara, eu ficava pensando comigo, cara, todo mundo sabe o quão difícil é entrar para a medicina. O cara entrou para a medicina na época que tinha aqueles vestibulares que todo mundo, né, que é um pouco mais velho, conhece. Hoje você vai fazer Enem, você tem 300 provas de chance. Naquela época era uma prova só. Ele fez medicina, o irmão dele fez também odonto, entraram e fizeram um curso dificílimo como esses aí e foram os melhores jogadores do mundo. O Marcel teve entre o quinteto do mundo. Foi campeão, foi medalha de bronze no Campeonato Mundial. Então, assim, e isso a gente pode tentar trazer isso para nível dos donos das equipes, aqueles que comandam as equipes, tornar isso mais obrigatório. Mas aí teria que ter uma conversa com todo mundo dos comandos, né, no caso, o pessoal da NBB, para, de uma certa forma, tornar isso quase que obrigatório. Chamar a atenção para a importância dos estudos. E ver até os próprios donos que você, incrementando os estudos com os seus próprios alunos, melhora o entendimento dele do basquetebol. Faz o cara ficar mais focado, porque ele vai estar focado ou nos estudos ou no próprio jogo, abrindo mão de outras coisas. Então, eu acho que a gente poderia, além, lógico, de toda uma questão de governo, de trabalhar... a gente sabe que aqui no Brasil a educação nunca foi vista com seriedade. Vamos começar a falar seriamente sobre isso, né? A educação nunca foi prioridade neste Brasil. Não é à toa que a gente vivencia toda essa montanha de loucura que a gente vive nesse momento aí, por simples questão de que a educação não é prioridade. Mas, cara, se a gente não tentar cuidar, pelo menos do nosso nicho, que é o basquetebol, e tentar mudar isso aí, começar em casa para depois tentar ampliar, eu acho que a gente podia começar por aí. E mais uma coisa, a gente tem visto, né? Teve uma geração que ficou muito tempo aí nos campeonatos brasileiros comandando as equipes e tal, geração de jogadores. E hoje em dia nós estamos vendo, vindo aquele pessoal da LDB, uma garotada muito nova entrando nas equipes profissionais, e isso me preocupa muito, né? Porque eles estão entrando muito novos, são garotos que deviam estar aí terminando o ensino médio, entrando nessas grandes equipes com um calendário que é apertado. Como é essa preocupação com os estudos, né? Não sei se eles têm essa visão ou acham que vão viver de basquete, que depois vão viver abrindo escolinhas, que hoje em dia já não é mais possível por causa dos conselhos de educação física, se a pessoa não for formada, ou vou dar palestras e tal. Parece que é um campo aberto assim, que não é, né? Então, uma preocupação muito grande é que está entrando uma geração muito boa em relação ao basquete, muito nova, mas eu me preocupo muito com essa situação que você colocou. Será que os dirigentes pensam na vida desses atletas ou usam os atletas apenas para a sua equipe? É algo que tem que mudar. Eu acho que as organizações ou a associação de atletas ou o próprio NBB, CBB, devia pensar numa forma de trazer um incentivo a isso, para conscientizar esses garotos, através até como a gente está tentando fazer aqui, né? Bater um papo sobre esses temas, para acordar esses garotos novos sobre essa importância, ouvindo pessoas como vocês, que chegaram ao alto nível e não deixaram, não abandonaram o estudo. Nos Estados Unidos, né, você pode perceber, existem diversas campanhas, toda a equipe faz campanha com seus atletas, né? Stay in school, falando para a garotada dos bairros, garotos, onde eles podem ir com a NBA, eles, além de levarem a NBA, eles também levam esse conceito de fique na escola, estude, né? A gente gosta muito, às vezes, de imitar o que o americano faz, né? A gente sabe disso, é testeira, é um trem no braço, é calça por debaixo da outra, aquelas coisas tudo. Mas a gente tem que imitar as coisas boas. Por exemplo, o que eles acontecem no universitário. O universitário americano, que é aquela fábrica de jogadores, o jogador não pode ir para a quadra se ele não tiver rendimento escolar, acadêmico.
Ele estuda, ele vai treinar 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para as 8 horas ele está sentado na escola e estudar até meio-dia. Tá? Então, esse tipo de orientação a gente também tem que trazer para cá. Eu queria aproveitar uma participação luxuosa que a gente tem aqui hoje, né, do Bulgarelli, e deixar ele à vontade. Bulgarelli, se você quiser entrar no tema e fazer perguntas ou mesmo dar depoimentos aí sobre o que está sendo falado, você fica à vontade aqui. É um convidado especial, um ouvinte especial com a experiência que você tem aí de acompanhar basquete. Fica à vontade, a hora que você quiser aí, abre o seu microfone e entre na nossa conversa aqui, tá? Fique à vontade. Que Okay? isso, Ronaldo. Obrigado pelo convite, agradecendo aí vocês. Boa noite a todos aí. O Bruno mandando mensagem, a gente tá para bater uma live faz tempo aí, e eu sou muito fã do Bruno. Sei da dedicação que ele tem lá desde a época do Londrina, a gente troca sempre umas figurinhas, é um prazerzaço fazer parte aí, que vocês tenham muito sucesso, é muito legal essa iniciativa de vocês, de falar do basquetebol, não somente do basquetebol dentro de quadra, mas o que pode representar fora dela, né? E as colocações até agora perfeitas do Tonico, do Pipoca, em relação a... Pode ser que não te ajude num primeiro momento, mas prejudicar um estudo a mais nunca vai prejudicar. Né? O entendimento do jogo, como o Pipoca destacou, ou para uma carreira antecipada de forma brusca, como foi a do Tonico com 30 anos. Então é legal a gente ter esses exemplos de dedicação, cara, de fazer com amor. O meu pai sempre falou isso, de você se dedicar. Se você quer ser bom no que você faz, você precisa se dedicar, você precisa trabalhar com amor. E nada vem fácil, cara. Então, esse negócio de que de você ter a disposição e não usar é uma bobagem. Eu vou dar um exemplo recente da Unifacis. Eu estive lá conhecendo o projeto de Campina Grande. Acho que vocês já jogaram lá, vocês já viram lá como que é legal. O Pezão, por exemplo, foi MVP das finais da Liga Ouro do ano passado. Ele está estudando na Unifacisa, ou seja, ele está preocupado que quando parar, porque ele sabe que o basquete não é para sempre. Nada é para sempre. Né? Eu sonhei em ser veterinário, virei jornalista esportivo, hoje trabalho com esporte, com basquetebol, mas eu fiquei mais de 10 anos sem trabalhar diretamente com basquetebol. Acompanhava o basquetebol, mas não tinha esse momento de você, às vezes, você dá um passo para trás para dar 2 para frente. Esse é o importante. E o estudo nunca vai ser demais, nunca vai atrapalhar. Ele pode não ajudar num primeiro momento, mas atrapalhar nunca vai ser. Então é um absurdo, né, vocês relatarem aí de que existem pais, e eu sei que existem, porque eu convivo com a base aqui em São Paulo, eu vou a muitos jogos aí, tenho muitos amigos que os filhos estudam no high school nos Estados Unidos, ou que jogam aqui, que sonham em ser profissionais, porque precisam ajudar a família. A gente sabe que a dificuldade, ainda mais no Brasil, num país economicamente quebrado, a gente sabe da necessidade para ontem. Então, eu também, Ronaldo, me preocupo com o surgimento de atletas e o cara sequer fazer o básico, o mínimo, né? Porque quando o cara não quer fazer um estudo, um estudo superior, uma faculdade, você pode até entender, mas às vezes o cara até abandona a escola mesmo. O cara deixa de frequentar a escola isso, interfere. Vou dar um exemplo rápido puxando para o basquete. É só você ver a qualidade dos armadores argentinos que atuam no Brasil e jogam no mundo hoje. Então você tem o Campasso jogando em alto nível, você tem um Laprovítola jogando em alto nível, você tem um Balbi fazendo a diferença aqui. Por quê? Porque os caras se preocupam com os estudos. E a Argentina é desse tamanho, cara. A Argentina é desse tamanho, os caras se preocupam, porque para jogar armador em elite, o cara precisa ser inteligente, o cara precisa ter estudo, o cara precisa entender do jogo, o entendimento do jogo é fundamental. Então é aquela história, uma coisa nunca vai atrapalhar a outra, ela pode completar, mas atrapalhar ela nunca vai. Então é legal a gente ver caras que jogaram, Pipoca principalmente, o Tonico também disputou a Olimpíada e Mundial e realizou o sonho dele, porque ele jogou, ele fez tudo, se dedicou, se doou para ser um atleta olímpico e foi um atleta olímpico. O Pipoca nem se fala, um cara que por muito pouco, ou se tivesse nascido 5 anos depois, ou se tivesse chegado um pouquinho antes na NBA, se a NBA tivesse aberto as portas, ele poderia jogar na NBA tranquilamente pela intensidade, pela leitura, pela inteligência, por essa dedicação de treinar e estudar ao mesmo tempo. Então, muito legal até agora e deixar um grande beijo a todos aí. Obrigado pelo convite, cara. Bugarelli, e essa parte da NBA,
mesmo o grande erro da minha vida, na questão da NBA, você falando, foi eu não ter acreditado, porque eu recebi vários e vários convites para jogar em Universidade Americana. Na mesma época, inclusive, que Rolando e Cal Herrera, que foram 2 sul-americanos que chegaram junto no mesmo momento lá, né, que estudavam em Houston. E aí eu não fui por bobagem de achar que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, pô, lá os caras são racistas, e isso e aquilo. Cara, se eu tivesse aceitado e tivesse estudado nos Estados Unidos, feito toda a universidade lá nos Estados Unidos, eu não tinha voltado. Porque eu teria entendido como é que funcionavam as coisas antes, eu não teria voltado. Então, assim, se eu tivesse acreditado ainda mais nos meus estudos, como fonte futura de conhecimento, de rendimento, de tudo, eu não tinha voltado. Hoje a gente estava fazendo uma live aqui, eu lá nos Estados Unidos e vocês aqui. Tem um detalhe, Pipoca, eu tenho um amigo, o filho dele, conheço ele desde os 12 anos do ciclo militar, o Cláudio e a Ana, e o Gabriel está jogando, vai jogar agora numa universidade da NAIA, mas a ideia, o que é também às vezes o apoio familiar, né? O cercar também é importante. Graças a Deus você teve um pai com visão, uma mãe mas que se preocupou, que o pessoal de São José foi lá conversar, tal, né? O Tonico também. Essa assessoria parece bobagem, mas ela é importante, não só familiar, como do treinador, que em muitos casos é até o segundo pai, ou às vezes, em muitos casos, é o primeiro pai, porque o pai às vezes é ausente, trabalha demais, ou tem problemas, alcoolismo, ou vira e mexe, como a gente vê invariavelmente nas histórias dos Estados Unidos. Mas esse ao redor é importante. E o Cláudio, convivendo aí, o Cláudio é um pouco mais velho que eu sou mais velho que o Tonico, hein? Tava vendo ali a ficha do Tonico aqui, pô, Tonico, você tá de sacanagem, eu sou mais velho que você. Eu sou 71, pô, você viu aí meu @Bulgarelli 1971. E o Claudião, Pipoca, Tonico e rapaziada, ele foi muito feliz, ele falou assim, Buga, eu quero que ele vá num primeiro momento para uma high school que tenha um projeto de basquete médio e que seja uma escola de médio para bom. Porque o foco principal tem que ser o estudo, porque o basquete a gente sabe. O cara tá indo para um outro país, não fala a mesma língua, às vezes pode ter racismo ainda, independente se o cara é branco ou não é branco. Então, cara, é importante você ter esse foco de que, nunca vai largar os estudos. Aí o que aconteceu? Os primeiros 2 anos, ele começou a ter destaque no basquete, porque ele foi evoluindo, jogou numa equipe em que ele poderia ter minutagem para poder se mostrar para os americanos, e um estudo forte. Ele transferiu de high school, ele foi para um high school ainda melhor no basquete e com ensino ainda melhor, sempre privilegiando o ensino. E hoje ele está indo para uma universidade, a partir do ano que vem, na NAIA, que o basquetebol ele vai poder continuar jogando, porque ele tem um sonho de jogar basquetebol, a gente não pode bloquear esse sonho, a gente tem que contribuir com o sonho dos atletas. É um moleque de 17 para 18 anos, mas nunca deixando de lado os estudos, cara. Esse é o ponto fundamental desse primeiro bate-papo aqui do pessoal do Cerrado. Olha só, uma coisa interessante também para a gente ver como é importante essa questão da orientação que o Bulgarelli está falando e o Pipoca. Esse meu trabalho, nessa minha pesquisa, né, sobre o encerramento da carreira do atleta, eram 3 questionários. Um para o atleta que estava no auge, né, aqueles atletas que estavam na seleção brasileira, no auge da carreira. Outros eram para atletas que já tinham uma idade próxima à média do encerramento da carreira, e como eu disse, não era só basquete, era basquete, vôlei, natação, judô, atletismo. E a última eram atletas que já tinham parado com a prática do esporte, mas ainda estavam no ciclo olímpico para eles poderem ter uma memória do que aconteceu, né? E aí o mais interessante numa das questões era o seguinte, para os atletas que estavam no auge, quando se perguntava sobre o futuro, eles falaram que iam pensar nisso depois, que aquele momento ali eles queriam curtir a fase deles e tudo que eles tinham para aproveitar no esporte. Os que estavam próximos à parada estavam pensando, poxa, eu tenho que começar a pensar nisso. E os que estavam parados dentro de um ciclo olímpico, eles se arrependiam de não ter começado antes, né? Então a gente vê como que estava perdido em termos de orientação. Os que estavam no auge, esperando mais à frente, os que estavam próximo ao momento, achando que daqui a pouco, e os que pararam, no máximo em 4 anos, arrependidos de não terem pensado nisso antes, né? Então falta realmente essa orientação, né, de família, de técnicos, de esposa, de...
A gente sabe que os atletas do alto rendimento, eles às vezes constituem família muito cedo, né? E acham que o esporte vai ser o suficiente para manter eles e a família, né? Então, foi algo que me espantou muito e traz sempre essa preocupação de que tem que haver sempre essa orientação para os atletas. Nós estamos com o projeto Cerrado e que nesse projeto a preocupação é muito grande com os garotos da base, desde o começo, oferecendo bolsas de estudo em bons colégios, da universidades que a gente tem parceria e sempre forçando para eles, mostrando essa importância de que dá para fazer as duas coisas juntos. E hoje estamos com 2 grandes exemplos de que isso é possível aqui. Ronaldo. Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta que colocaram aqui no chat e emenda com a minha aqui. Mas antes, ó, tem mais... Agradecer a presença aí, ó. Dei 2 presidentes de federação aqui no nosso Zoom aqui. O presidente da Federação do Distrito Federal, o Chico, grande Chico, e o presidente da Federação Paranaense aqui, o professor Marival Júnior. Ambos pais de atletas também, e até o aluno, o atleta aqui de Londrina, que é presidente, que é filho do presidente da federação, também está aqui. Acho que é bem bacana. Tem pais, tem atletas, tem técnicos aqui. Obrigado aí por prestigiar a nossa... Daí o Antônio Afonso, ó, falou algo que daí eu vou encaixar minha pergunta do Pipoca e pro Tonico aí, ó. Vocês não acham que deveria partir do governo uma mudança de currículo universitário para copiar o modelo americano em relação aos esportes? Daí eu vou incluir aqui nessa pergunta. Vivendo o nosso momento, antes de pensar em mudar algo do governo, eu queria escutar um pouco do Pipoca e do Tonico, que realmente eu, como mais novo aqui, não sei. Nós vemos muita dificuldade hoje, os atletas, os pais, sempre arrumarem desculpa. Agora eu vou falar do outro lado. De arrumar desculpa de não conseguir treinar também, aquela famosa desculpa, né? Se treinar, não vai estudar, né? E isso a gente sabe que é desculpa mesmo, esfarrapada, que a gente consegue fazer as duas coisas, e os Estados Unidos mostra que isso aí dá para fazer. Mas, além disso, a gente está vendo, não sei como era antes, Pipoca e Tonico, a gente vê muita coisa extracurricular hoje em dia, nos colégios, nos colégios, vamos falar particulares primeiro, e eu falo até colégio estadual, municipal, acho que também tem um pouco de diferença. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, Tonico e Pipoca, de como era antes, e se vocês acreditam que isso, mesmo a gente não tendo que ter essa desculpa, se cria uma dificuldade também, porque é tanta coisa que a gente vê a molecada tendo extracurricular, que os pais, lógico, vão acabar tirando o esporte primeiro, né, antes de tentar encaixar. E essa relação, né, do clube ter uma relação boa com o colégio, com faculdade que é parceiro, para encaixar os horários, né, tanto de treino como de estudo. Queria que vocês falassem um pouco disso aí. Eu particularmente, eu acho que antes de a autoridade ou também as instituições disponibilizarem alguma coisa, a gente precisa mudar a nossa cultura. E a cultura americana é um grande exemplo a ser seguido. Porque, por exemplo, quando as pessoas vão para a universidade para jogar, ganhar bolsa, lá existem etapas a serem cumpridas. E uma das etapas também que passam pelos estudantes, que é ganhar títulos, serem ovacionados pelas pessoas, é estudar e cumprir estágio. E até mesmo trabalharem, por exemplo, em posto de gasolina. E quando eles vão trabalhar em posto de gasolina, diferente do que acontece na nossa cultura, lá eles são valorizados. Eles falam great job. Eles valorizam qualquer atitude de uma pessoa que esteja disposta a trabalhar. E trabalhar num posto de gasolina é uma qualidade que acrescenta valores a gente, que a gente vai poder usar no futuro. Enquanto jovem é importante. A nossa cultura não aceita isso. Qualquer pessoa que passe, às vezes ela fica sem graça de falar, quando ela deveria ter orgulho. As pessoas deveriam dar orgulho a essa pessoa por conquistar ou um estágio, ou um emprego. Do ponto de vista do governo, eu acho que precisam mudar os incentivos, sim. Mas nós já temos bastantes oportunidades, como a que você disse aí, que existe oferta de bolsas para que as pessoas estudem. Agora, falta um direcionamento, talvez, porque, por exemplo, eu estudei Direito, mas o meu perfil anterior eu era um pivô,
eu fazia bloqueios, carregador de piano. Eu poderia ser um bom técnico operacional. Então, eu acho que existem possibilidades de o governo estudar políticas de incentivo aos atletas jovens, direcionando para atividades que sejam compatíveis com o que eles já realizam. E a pandemia que surgiu nesse momento, que nos traz péssimas notícias, eu acredito que ela também sirva como reflexão, porque são das crises que surgem as oportunidades. E a pandemia veio a mostrar para todos nós que tanto o atleta olímpico, o da NBA, o europeu, quanto aquele que fica no banco, na pandemia são todos iguais. A pandemia está mostrando para a gente que quando alguém parar na carreira, e aí? Qual valor você agregou para você? Porque só o dinheiro não importa. E, às vezes, o dinheiro não vai ser suficiente. Seria isso. Legal. Pipoca. Bom, seguindo, tentando responder essa questão sobre a questão do governo, cara, eu não jogo as minhas fichas no governo. Por que eu digo isso para você? Os exemplos são claros. Nós já tivemos operários, nós tivemos um filósofo, nós já tivemos militares, agora estamos tendo outro militar, ou seja, tivemos uma guerrilheira, diversos governos federais que, na realidade, nunca investiram seriamente na educação. Então, a gente não pode... professor Pipoca, mas você não está sendo muito pessimista. Não, de uma certa forma, eu estou sendo realista. A gente não tem que esperar pelo governo para incentivar o estudo, certo? Partindo dessa premissa, então, acho que o que, por exemplo, o Cerrado está fazendo de ampliar as oportunidades de estudo aos garotos, eu acho que a gente tem que partir daí. Fazer um trabalho de formiguinha, de convencer os nossos pares, as equipes aqui de Brasília, depois a do Estado de Goiás, depois a do Brasil, aproveitando a presença dos colegas, tanto da Federação de Brasília quanto da Federação do Paraná, que coloquem essa semente aí nos seus estados. De falar, gente, por que não obrigar, quase que a princípio, se não a princípio obrigar, mas está toda hora falando sobre os estudos, a importância dos estudos aos nossos atletas, para que eles vejam um outro mundo que não somente este que ele está vivendo agora de basquetebol no momento, mas que ele precisa pensar no futuro. Nós brasileiros a gente não faz nunca um trabalho a longo prazo. Tudo é para ontem. Em todos os setores do Brasil é para ontem. O Tonico disse agora, por exemplo, a questão da pandemia. Todos nós sabíamos que o nosso setor médico, os nossos hospitais são um desastre absoluto. E que quando a pandemia chegasse, ia pegar todo mundo de calça curta. Cara, nós tivemos 3 meses vendo o que aconteceu na China, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos e não aprendemos. Deixamos estourar aqui para aí começar a fazer hospital, aí correr atrás de suporte de vida tão importante para quem vai chegar lá na UTI, e a gente não aprende a lição. Então, assim, vamos tentar fazer em casa como o Cerrado está fazendo, e espero que outras equipes, vendo isso que está acontecendo, incentivem os seus atletas a estudar, a importância do estudo. E acrescentando a isso, né, eu vejo que essa questão da gente sempre falar o governo não deveria fazer, é uma questão estrutural muito difícil de se resolver, né, porque nós temos que ver assim, a escola, começando pela escola. Nós não temos, na maioria do país, professores de educação física nos anos iniciais, que é a fase mais importante, né, para as crianças poderem ganhar um repertório motor para mais tarde seguir numa vida esportiva. Já não temos isso. Não temos equipamentos nas escolas, né, quadras, né, para que os garotos possam praticar o esporte. E a escola vê o esporte como um acessório e não como um instrumento educacional que é poderoso para ajudar os alunos, né, em trabalhar valores, em trabalhar a vontade, hábitos, né, de determinação, de disciplina, né, de superação, coisas que são importantes na vida inteira.
E, Veja, Ronaldo, pois não. veja, por exemplo, o que o Barack Obama falou. Barack Obama jogou, nós estamos falando dos maiores líderes de todos os tempos no mundo. O que ele falou da importância que o basquetebol teve na vida dele? Ele falou, cara, eu aprendi através do basquetebol a trabalhar, a trabalhar em equipe, a respeitar o espaço, a ver a importância do trabalho coletivo. Isso tudo ele levou para a carreira política dele como um todo. Isso veio do basquetebol e de outros esportes coletivos que ele fez, que ele praticou, que foi sempre ensinado a fazer. Sim. E aí a gente vê algumas pessoas falando, tinha que incentivar o esporte universitário no Brasil. Mas como a gente vai incentivar o universitário se já desde a escola isso não é trabalhado? Então nós vemos hoje em dia universidades que pegam jogadores apenas para disputarem os jogos, nem se importam se ele está frequentando ou não, esse jogador também não se importa em aproveitar aquele momento para usufruir do curso. Então nós vemos sempre uma enganação, né? A universidade fingindo que trabalha atletas, atletas fingindo que estudam, e isso acontece já no ensino básico também. Então, essa questão de falar do governo é uma questão muito difícil de se resolver. Se a gente não resolver na consciência das famílias, dos garotos, sobre a importância do estudo, e a partir daí buscar uma mudança que vai ser a longo prazo, né, nós não vamos mudar nada. E eu acho que os clubes têm que se preocupar com isso, as federações fazerem campanhas também para conscientizar sobre a importância do estudo, que é possível seguir o estudo junto com uma carreira atlética. Ronaldo, Olha, Bruno. Um minutinho só. O esporte. Pode falar, Tonico. Só queria complementar aqui que o esporte, principalmente o basquete que eu joguei, né? Ele reinventa as pessoas. Mas quando eu falo na parte do governo, quando nós falamos de Brasília tem um índice de desenvolvimento humano alto. E são necessárias políticas públicas que cheguem em locais como, por exemplo, no Norte e Nordeste, aonde realmente, às vezes, precisa de um cuidado especial para que as informações cheguem nessas localidades quanto ao benefício do esporte, a interação. E eu acredito que todas essas políticas que são de incentivo, elas vão poder ser mais disseminadas, como o Bulgarelli faz lá no programa dele, se comunicando com todos os fãs em todos os cantos do país, que o Brasil é um país continental, vai atraindo pessoas, mas isso só vai acontecer realmente a partir do momento em que o serviço digital chegue em todas as comunidades, para que elas tenham essa oportunidade e percebam a qualidade que vai fazer na vida das pessoas. Ok. Ô, Tonico, ó, professora Eula, abre o áudio aí, a imagem, que eu quero que você faça a pergunta. Eu não vou ler tua pergunta, não. Antes de fazer a pergunta, Eula, uma colocação do professor Marival Júnior, presidente da Federação Paranaense de Basquete. Realmente, um dos problemas principais com relação aqui no esporte é o caso do futebol, que comparado com o basquete dos Estados Unidos, né, ali na base, aqui na base do Brasil, do futebol, não há incentivo nenhum ao estudo. O que manda é o talento do garoto. São raras as exceções, né? Nem essas raras realmente dá para a gente contar nos dedos aí. Mas realmente, professora Eula, abre aí para o áudio e pergunta aí para o professor. Eu perguntei o seguinte, né? Se vocês acham que a falta de estudo interfere no encerramento das carreiras do atleta, tanto quem termina em alta quanto quem termina em baixa, pelo fato do seguinte: eu já ouvi muitos atletas ajudarem atletas que terminam em baixa, e eu acho que tem muitas coisas a verem pelo atleta não saber lidar com dinheiro quando termina as suas carreiras, né? Por não ter uma profissão quando encerra, né? E não saber dar seguimento pós-carreira de atleta. Eula, gostaria que eles comentassem a respeito disso. Já respondendo, Eula, e está muito linkado naquele estudo do professor Ronaldo que ele fez no mestrado dele, né? O cara, quando ele começa a se aproximar do fim da carreira dele, que ele já começa a ver o final da carreira, e aí ele percebe que não tem estudo, aí começa aquela desespero. Porque o cara começa, eu já não estou rendendo aquilo que eu rendia anteriormente, as equipes já estão me buscando cada vez mais,
E aí ele começa a perceber, cara, se eu parar de jogar, o que eu vou fazer? E aí ele vai prolongando a carreira dele o máximo, porque aí ele sabe que se parar a carreira, ele não tem dinheiro, não tem como sobreviver, né, manutenção da família e tudo mais, e aí é que o desespero começa a acontecer. Eu acho que isso falta, o que a gente poderia fazer para melhorar, mitigar essa situação com esses atletas que aí estão agora, é sempre estar trabalhando com alguém, algum profissional que bom, hoje a grande maioria, graças a Deus, já tem algum, pelas notícias que eu recebo, né? Já tem algum conhecimento do que fazer, de como fazer o dinheiro que eles estão recebendo render agora, né? Mas que também comecem a incentivar esses caras a buscar cada vez mais cedo os estudos, terminar os estudos, ter um apoio que, ao encerrar a carreira dele, ele possa seguir em outra profissão. Então, esse é um trabalho que a gente tem que começar a fazer com esses jogadores que já estão jogando e, ao mesmo tempo, um trabalho forte na base, de estar sempre fazendo clínicas, levando os jogadores, falando da importância e martelando na cabeça deles a importância dos estudos. Este trabalho também tem que ser feito para os pais, porque muitos pais que de atrás não tiveram educação, e a gente vê isso muito no futebol, que é uma base onde os pais, todo pai de jogador de futebol, por exemplo, como foi dito pelo nosso colega, acredita que o seu filho será o próximo Neymar da vida, que vai ganhar milhões, né? Todo pai acha que o seu filho é o Neymar, e fala assim, não, o moleque tem que treinar, tem que jogar, porque ele vai ser muito bom no futebol. E esse trabalho tem que ser feito lá na base. Não, o garoto tem que estudar e tem que treinar, estudar e treinar. Então, acho que a gente tem que partir daí. Ou seria uma boa opção a gente começar a trabalhar a partir daí. Beleza. Tonico? Tentar? Eu acho que a questão da educação financeira, né, que não é uma discussão só do atleta, mas de todas as escolas, eu acho que deve começar bem cedo com todos, porque, inclusive, as perspectivas nossas de todos os cidadãos, não só os atletas, estão mudando após a reforma da Previdência. Eu acho que vai haver uma tendência em que cada vez mais a Previdência Social vai deixar de existir, o emprego do seletista vai reduzir e vai surgir oportunidades para os empreendedores individuais, para investimentos na iniciativa privada. Então, acho que todas as pessoas têm que começar, que nem o Pipoca falou, que você começa a não acreditar tanto no governo e se preocupar mais em o que você pode fazer para resolver. Então, você, desde o início, com a educação financeira, você vai começar a se direcionar para perceber que você não vai ter uma vida luxuosa e que você vai ter que guardar muito, sim, para se preparar para o futuro, que a transição é bruta, ela é cruel e ela pega as pessoas desprevenidas e você tem que ser muito forte para suportar. Quando o Ronaldo fala que eu sou bem-sucedido, Pipoca é bem-sucedido, tem outros milhares de pessoas sucedidas, é legal de ouvir isso, mas a grande verdade é que ninguém parou, ninguém pode parar. Recentemente eu escutei até que o Oscar falou assim, eu estou aqui na pandemia, mas eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Quer dizer, a gente não pode parar, a gente tem que se reinventar. Então, eu acho que uma preparação inicial com cursos específicos, que às vezes não só são escolares, ou parcerias, por exemplo, como você tem com o Sistema ES, que cuida da parte técnica, talvez sejam caminhos para fazer com associações dos atletas, dos árbitros, dos técnicos, para que as pessoas que não vão lá no topo nas Olimpíadas e que servem de escada para esses atletas olímpicos, tenham uma perspectiva pós-carreira como atleta. Ronaldo, só para eu apresentar a professora Eula corretamente, a professora Eula é a professora do nosso projeto Cerrado e do primeiro passo, né, da escolinha mesmo. É muito bacana
terminar o treino do adulto ali e ver aquelas pitocas entrando com a professora lá na quadra. E essa pergunta cabe muito bem nesse primeiro passo mesmo, né? De começar ali já os pais entenderem a como passar esse processo aí para as crianças. Professora Eula, que foi professora dos meus 3 filhos, amada por eles, né? A Rebeca está aqui mandando um beijão para você. Então, sempre muito bom estar contigo, Eula. Obrigada, professor. Obrigada. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Antônio aí, que fez a pergunta. Eu fiz um estágio lá fazendo fisioterapia com ele, 1 ano lá em Campinas, com o Nivaldo Baldo. Ele é um grande amigo. Ele, inclusive, é um dos incentivadores que fizeram com que eu mudasse e começasse a perceber que a vida não é só esporte. Ele é um grande exemplo para mim. Legal. Ok. Bruno, não tem mais perguntas aí, né? Então, a gente vai abrir o espaço aí para as palavras finais aí dos nossos convidados, Pipoca, Antônio e o Bugarelli também, né? Nosso convidado especial aí, se ele ainda tiver... Alguém Bicão, mais? Bicão, Nenhuma né? pergunta? Nenhuma pergunta, alguém mais aí? Ó, tem bastante gente, tem atleta de adulto, atleta da base, não só do Cerrado, tem atleta de Londrina, tem os presidentes da federação aí quietinho, pô. Tem que falar, cadê os presídios aí? Ó? Importantíssima a participação aí do Chico, do Marival, né? Super importante, e isso engrandece ainda mais essa nossa tentativa aqui de discutir esse assunto. E, Bugarelli, não é bicão, não. Você é o cara que veio abrir ainda mais aí Não, Bicão. Então eu vou aproveitar então fazer uma pergunta que muita gente tem feito essa pergunta, né? Eu tenho a sensação, como fã de basquete, né? Como brasileiro apaixonado por todos os esportes, mas hoje eu posso falar seguramente que eu amo mais basquete do que qualquer outro esporte, né? Apesar de ter jogado bem pra caramba como centroavante na minha escola, né? Fazendo gol pra caramba, mas o basquete, se eu tivesse a altura do Pipoca ou do Tonico, eu já tinha tentado a sorte nas quadras. Mas eu acho que, por exemplo, a gente teve o ano passado um resultado importante, ainda é um grãozinho de arroz, que foi a conquista do ouro no Pan-Americano Feminino. Se a gente for pensar seriamente, né, se todo esse drama que a gente vive com os meninos, se a gente for passar para o patamar das meninas, nossa, os problemas, né, triplicam, quadruplicam de preocupação e de tamanho. E se a gente for pensar seriamente, né, são as meninas que conseguiram os últimos resultados relevantes, né? Com a seleção brasileira, se você pegar Mundial, medalha de ouro em 94, né, a prata em Atlanta em 96, que para mim tem sabor de ouro, porque o time americano feminino era um absurdo de forte, né, o bronze em Sydney. É óbvio que guardadas as devidas proporções, é um outro momento, mas desde 91, desde a Paula e Hortência Havana, a gente não ganhava um PAN, independente se o time americano está indo com top, independente se o Canadá foi com o time completo, independente, é o resultado, porque daqui 30 anos, o meu filho vai ter 42 e vai falar assim, pô, papai, você sabia que, se eu estiver vivo, né? Pô, papai, sabia que em 2019, em Lima, o Brasil foi campeão pan-americano feminino e o masculino sequer foi, por exemplo? E a gente vê que no masculino, por exemplo, no Mundial da Espanha em 2014, o Brasil vence a Sérvia e a França na primeira fase e depois, por um problema de um jogo mal jogado, por um detalhe, porque a gente sabe que hoje, com a separação da União Soviética e da Iugoslávia, e a ascensão de França, Itália, manutenção da Espanha muito forte, as ligas fortes, o investimento forte, existem pelo menos 10, 15 países no mesmo nível. A gente sabe que a diferença de uma medalha do terceiro para o 12º é um fio. E o Brasil que ganhou da Sérvia e da França na primeira fase, o Brasil foi eliminado, a Sérvia foi prata no Mundial e a França foi bronze. Depois a gente tem uma Olimpíada, uma oportunidade única para sediar uns Jogos Olímpicos, a gente não passar de uma primeira fase, sendo derrotado pela Argentina da maneira como foi, ganhando um jogo da Espanha por mais demérito da Espanha do que mérito nosso, não tendo sucesso contra a Croácia, contra a Lituânia, entre outras coisas, na minha opinião, por escolhas erradas de amistosos, de preparação, e a gente sabe que é difícil. Então, eu tenho a sensação, falei tudo isso para falar o quê? Eu tenho a sensação que o basquete brasileiro ele necessita de um resultado internacional importante para voltar. O basquete já está em alta de novo.
Basquete está sendo consumido diariamente com o NBA de volta na TV aberta, com o NBA na ESPN, na Sport TV, no League Pass. Hoje você vê a NBA no teu celular. Hoje acontece pelo fenômeno das mídias sociais. Você consome basquete. Você tem NBB, então, em várias plataformas. Você tem hoje, o ano passado, eu lembro da transmissão da Unifacis. A própria Unifacis tinha um canal no Facebook fazendo jogos. Estou falando sempre da Unifacis, que é um projeto que ele precisa ser imitado. Porque aquilo que o Tonico falou, a gente tem que ter os americanos como referência, a gente tem que imitar, e o Pipoca falou, a gente tem que imitar as coisas boas, não as ruins só. Tem que imitar, ou tudo, ou imita por completo, ou imita as coisas boas, tem a referência das coisas boas. Então eu sinto a necessidade de um resultado importante internacionalmente para a nossa seleção, para o nosso basquete voltar a decolar, porque eu sou da época, e pelos cabelos brancos do Ronaldo, pelo Dimitri, o Brunão é mais novo, mas o Tonico também é quase a minha idade. Eu sou da época que o basquete era o segundo esporte do país. Eu abri aqui, cheguei antes falando que eu ia ao Ibirapuera, cara, e eu comprava ingresso de cambista, não tinha ingresso para assistir Monte Líbano e Corinthians, e para ver o Pipoca enterrar, porque acho que era o único brasileiro que enterrava na época, pelo menos que tinha o ímpeto, o tesão de enterrar, porque o brasileiro adora jogar bola no quadradinho, e eu falei, pô, não adianta você ter 2 metros de altura e querer jogar bola no quadrado, vai e enterra na cabeça dos caras e foda-se, entendeu? Então, eu acho que é isso, cara, falta um resultado internacional, e aí eu pergunto pro Pipoca, pro Tonico, porra, experiência de sobra, caras estudados, com carreiras consolidadas dentro e fora da quadra, graças a Deus, mas por mérito deles, por esforço diário até hoje, estão aqui batendo um papo com a gente nas quase 9 da noite, numa segunda-feira, no meio de uma pandemia. O que falta, cara, para o Brasil voltar a ter um resultado internacional? O que falta de estrutura? Vamos imaginar que o Pipoca ou o Tonico, eles são o presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Não quero tirar o Gui Peixoto longe disso. O que vocês fariam, cara, com a base? Porque a gente não pode, a gente precisa ir para ontem, mas a gente não pode pensar agora. A gente tem que pensar no futuro. Porque esse momento aqui é nebuloso. Esse momento aqui é preocupante. A gente está terminando uma geração e não dá para colocar os garotos aos leões. O que vocês pensam em relação a isso? O que falta? Vocês com experiências de Olimpíada, de Mundial, o que faltou, cara, para o Brasil? É falta de caráter dos comandantes? Desvio de grana? Foi péssima administração no momento, por exemplo, nesse Mundial da China, a gente teve parecia que internamente os caras não acreditavam que o Brasil fosse avançar, e a logística interna dos caras saírem de uma cidade e chegar na outra, a China também, um país continente também gigantesco, e o Brasil chegar em cima da hora para jogar um jogo importante. Esse complexo que existe de organização dentro e fora das quadras. O que está faltando, meu? Porque o que falta é um resultado. Porque a gente sabe que o brasileiro passa a mão nas pessoas e, às vezes, mesmo com o resultado, vocês são prova disso, vocês fazem um trabalho sério e, às vezes, tem dificuldade de trazer um patrocinador. Mesmo com o resultado, o patrocinador, às vezes, não aparece. Então, se você não tem nenhum resultado, como que você vai segurar? Como que você vai manter um patrocinador forte no seu campeonato nacional, nos seus clubes? Né, e nós estamos falando de um Brasilzão, não estou falando nem de São Paulo, estou falando de Brasil inteiro, porque Santa Catarina consome basquete pra caramba, né, a gente tem acesso e bate-papo com o pessoal de lá, tem 30, 40 times. Eu fiz um jogo da Liga Super Basquete do Rio de Janeiro, Liga Amadora do Rio de Janeiro, com 40 times, com caras em final de carreira, mas com jogos de sub-19, com jogos feminino. Cara, não é possível, o Brasil desse tamanho, todo mundo ama basquete. Como que a gente não vai pra frente, meu? Popcorn, tá na tua mão a bomba, irmão. Você sabe que só fazer um parênteses, eu sonhava em você jogar na NBA, porque o Nenê, tudo bem que é depois, o Nenê, ele joga na NBA as primeiras temporadas como Hilário. E aí depois ele convence a NBA e joga com o nome de Nenê nas costas. E quando você foi pra lá, aí em 91 eu tinha 20 anos. Quando você vai lá para fazer a Summer League no Dallas, você tinha ido uma vez, bateu na trave, na segunda vez você ficou. E aí, cara, quando eu falei assim, meu, se o cara jogar com o nome de Popcorn, de pipoca em inglês, nas costas, meu, essa camisa é a primeira que eu vou comprar na minha vida, é o meu sonho, Pipoca. Respeitando a família Viana, hein?
Respeitando a família Viana, Ferreira, a família Hilário, o sobrenome é importante, eu tenho um puto orgulho, cara, e meu pai sempre falou isso, pô, você é um Bugarelli, quando nasceu meu filho, então, meus filhos são pequenos, é realmente uma emoção, mas, cara, o que eu sonhava em ver você jogando na NBA com o popcorn nas costas, foi só pra quebrar um pouco o gelo, pra passar a bomba pra você, parceiro. Os pipoqueiros do ginásio iam agradecer muito, né? Olha só, bom, a questão do pipoca até tentei, mas como eu era minhoca naquela época, os caras falaram, não, vai Viana mesmo. Então foi Viana, a Viana lá na minha camisa. Olha só, cara, mudar a coisa, olha só, a questão do resultado ele é fundamental para o nosso basquetebol, você falou. Essa é a grande chave, a grande pergunta, o dilema do basquetebol brasileiro, e eu tenho certeza que é o que permeia todos os sonhos, né, os sonhos e pesadelos do Gui. Né? O Gui entrou aí para botar a casa em ordem, foi um grande atleta, foi seleção brasileira, tive a oportunidade de jogar com ele no Montenegro, tive a oportunidade de jogar com ele na seleção brasileira, um grande empresário que foi chamado a dar jeito na confederação. Né? As histórias de desmandos, a gente nem precisa entrar nisso aí a nível anterior. Mas o que nós necessitamos, com toda a urgência, é de resultado. É de resultado. Cara, mas aí resultado com quais jogadores? Né? Nós já exaurimos a capacidade da maioria que está aí na seleção. Né? Já são jogadores já de 30 e tantos anos aí jogando. E essa galera, e uma galera nova batendo e pedindo a vez para entrar. Né? Quais os pivôs? Cara, nós chegamos a um momento em que os jogadores da seleção de vôlei têm um perfil mais elevado que a seleção de basquete. Quer dizer, nós não temos um jogador de 2,15 m, na seleção de vôlei tem 2. Né? Como é que pode isso? Os meninos que viriam para o basquetebol migraram para o voleibol? Claro que migraram. Porque o voleibol tem resultado. Né? Ah, mas aí mas o voleibol tem menos países a jogar voleibol do que no basquetebol. Não importa. Eles chegaram, provaram, e aqui no Brasil é um esporte de sucesso, onde nós temos os 2 maiores técnicos de esporte coletivo são os do vôlei. Né? Os do vôlei. Então, assim, eles fazem um trabalho espetacular e tem resultado. E a gente precisa. E essa é a grande pergunta, cara. Como tirar leite dessa pedra aí, com esses garotos que estão aí, dos meninos que estão aí agora? Eu acho difícil. O mundo do basquetebol, nós perdemos o contato com a Europa, que era mais próximo nosso, que a gente jogava muito, fazia um intercâmbio muito grande com a Europa. Nós tínhamos todo ano o Monte Líbano. Eu, quando joguei no Monte Líbano e na própria seleção brasileira, invariavelmente, 2, 3 vezes por ano, nós estávamos na Europa. Perdemos isso. A gente fica fazendo amistoso aqui, sem demérito nenhum aos outros países. Fazer amistoso com o Uruguai, com a Bolívia, com o Chile, o Paraguai, que estão aqui do nosso lado por questões econômicas, não leva a gente a lugar nenhum. Então, urgentemente aumentar o intercâmbio com as praças mais evoluídas, Europa e Estados Unidos. Para isso, a gente precisa investir antes de pedir dinheiro para os patrocinadores. Tem que levar esses caras para lá, jogar lá 2, 3, 4 meses. Voltar com uma bagagem de jogo, ver como é que eles estão, o que eles estão fazendo diferente de nós aqui. Para a gente poder realmente ter um pouco mais de chance. Para este momento que você falou, o jogo do cruzamento, o jogo-chave. Fomos tão bem no primeiro momento, mas naquele jogo a gente cai. Para a gente ter chance naquele jogo, que é o jogo do cruzamento, a gente tem que estar vindo mais embasado lá atrás. E tem mais, continuar investindo pesado na base. Pesado na base. Se lá, né, em Santa Catarina, no Paraná, nós temos 40, 50 equipes, nós temos que ter 100 em São Paulo. Verdade. 100 em Minas. Aqui em Brasília temos que ter 30. Para que a gente possa ampliar a nossa base para que daqui a 10, 12 anos, dois ciclos olímpicos, a gente tenha jogador. Como tem a Argentina.
A Argentina, em Bahia Blanca, tem 30 times. Na capital, em Buenos Aires, tem outros 30, 40. A Argentina é cheia de time, num país, como você falou, desse tamaninho. Então, eu acho que é uma pergunta capciosa, é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu penso que a gente tem que passar por aí. Eu acho que nós fizemos bacana, nós temos que trazer, se os técnicos daqui do Brasil não estão conseguindo dar a resposta, se traga técnicos de fora, mas que ao mesmo tempo leve as nossas equipes, não só uma, como a do masculino, como a do feminino, como os garotos juvenis, levar para fazer treinamento em universidade, tomar porrada nas universidades americanas, tomar porrada lá na Europa, sem buscar resultado agora. Levar assim para aprender, humildemente, chegar lá com a cabeça baixa. Viemos aqui para aprender. E aí chegar lá e aí dar bagagem para esses garotos, para eu cobrar deles resultados daqui a 2 ciclos olímpicos. Tonico, antes de você falar, Tonico, deixa eu só colocar um negócio que tinha escapado numa colocação de vocês aí anteriormente, até foi acho que o Ronaldo que falou, é dessa preocupação que os treinadores têm em vencer, né? E vencer, às vezes, a qualquer custo, né? Não é vencer você tirando as crianças da rua, que já é uma maneira de vencer, você trazendo os atletas para o esporte. E eu lembro de ter feito uma Junior NBA o ano passado, que tinha um time aqui, que tinha um moleque, o moleque estava, na primeira fase, estava dancando na cabeça de todo mundo, e descobriram que o moleque era de uma outra escola, ele tinha sido inscrito de forma irregular. Aí eu pergunto, como, cara? Para que você vencer? Para que você vencer dessa maneira? Jogando um jogador irregular num torneio que tem a chancela da NBA, de um torneio que você está ajudando a desenvolver o seu esporte que você teoricamente diz que ama. Por que os técnicos na base hoje, você pega aqui sub-12, 13, 14, os caras querem vencer? O cara não está se preocupando em desenvolver o fundo. Aí você vai para escolas jugoslavas, antiga Iugoslávia, Sérvia, Croácia. Aí você vê o Nikola Jokic, um cara pesado de 2,15 na NBA, dando aula com 5 assistências por jogo, porque o cara tem fundamento desde quando ele pegou uma bola de basquete pela primeira vez na vida. E aqui, o cara tem essa cultura do vencer a qualquer custo. Se vencer é como se fosse, se eu vencer eu sou bom, se eu não vencer eu não sou bom, é capaz de eu perder o emprego. Mas o cara não está pensando em desenvolver o garoto, em tirar ele da rua e trazer ele para o esporte. Não está pensando em trazer o garoto para o esporte e desenvolvê-lo, ele pensando lá no futuro, como o Pipoca falou, o negócio da base, de você pensar nesse garoto do 12 hoje, daqui 5 anos ele é do 17, daqui a pouco ele está numa Liga Europeia, numa Espanha, como a gente mandava a porrada de jogador para a Espanha hoje, e hoje a gente também já não manda quase ninguém. Então, é esse desenvolvimento que eu falo, é a necessidade de vencer a qualquer preço. Eu vou vencer, meu time é vencedor, eu tenho 50 títulos da base. E você formou quem? Quem que você pega dessa quantidade de títulos? Vamos dar um exemplo aqui. O clube tal é campeão do 12, do 13, do 14, do 15. E nós vamos pegar esses 5 anos, e daqui 5 anos, quais esses jogadores realmente viraram jogadores, se desenvolveram, porque tiveram qualidade, foram bem atendidos pelos técnicos, pelos coordenadores, pelos professores ou pelos pais, foram bem cercados no geral. Essa é a minha preocupação, porque eu vejo a base, os caras jogam para ganhar, os caras não jogam para desenvolver o garoto. E às vezes, por exemplo, e aqui no Brasil sempre foi muito assim, né? Eu não sei se era assim anteriormente, porque eu não acompanhava com tanta ênfase a base anteriormente. O cara cresceu, pivô. Aí o cara para de crescer uma hora para outra, aí o cara só sabe jogar no pivô. É aí que o Pipoca falou, o cara não tem um cara de 2,15 de altura. Quando tem, vai pro vôlei, porque o vôlei ganha. O vôlei joga mal e ganha a Olimpíada de ouro, ganha o ouro olímpico aqui no Rio de Janeiro. E aí o cara jogou com o cara com 1,85m, 90, o cara com 13 anos, põe o cara no garrafão. Aí o cara põe o cara no garrafão jogando de costas para cesta. Aí o cara para de crescer. Porque ninguém fez um estudo com o cara, mediu o antebraço do cara, mediu o pulso do cara para saber se o moleque vai chegar a 2,15. O moleque morre entre aspas, com 1,93, ele tá pequeno para jogar no pivô. Nunca bateu uma bola, nunca levou uma bola no ataque. Nunca conduziu, nunca espaçou a quadra para jogar de ala. E a gente vai amarrando. E a dificuldade, por exemplo, que o Brasil tem hoje é numa posição 3.
que o Brasil teve numa época de destaque Nenê, Varejão, Thiago Splitter, os caras grandes com experiência. Nenê jogando na Europa, na NBA desde cedo. Jogou um ano no Vasco e foi para lá. O Varejão foi campeão da Euroliga com o Barcelona, base na Espanha e depois foi jogar na NBA. Thiago Splitter foi consolidado da Espanha para jogar na NBA. Caras grandes. E esse cara 3, por exemplo, que a gente não existe. O 3 nosso é o Marquinhos, que é grande, que está jogando ainda com 35 anos, 36, fez aniversário de ontem, ou é hoje. E o Alex com quase 40, com um cara mais baixo. Então, quer dizer, os erros acontecem até da leitura, até do... Por quê? Ah, vou botar o grandão lá, o cara vai dominar rebote, o cara vai fazer... Eu tô falando isso que, por exemplo, o Michael Shendo, que eu vi, o Maicão, que faleceu, eu vi todo o trabalho dele saindo do Espéria para o Círculo Militar, conheci os pais dele, mas tudo bem, era um cara muito dominante e ele era grande mesmo, ele tinha 2,6. Essa é uma baita perda, ou até mais. Essa foi uma baita perda pra gente, porque era um cara grande de garrafão de referência. Apesar do basquete estar moderno, diferente, espaçamento de quadra, o cara grande chutar de fora, não existe mais aquela figura do pivô e tal, mas existe a importância de cada cara dentro da quadra, de cada jogador. Por isso que é association, o basquetebol é coletivo, não é individual. Então, é uma pena, cara, porque eu percebo que os caras não estão a fim de desenvolver. Eles estão a fim de ganhar, cara. É isso que eu lamento. É importante essa sua colocação. Eu queria só fazer um link aí com o que foi falado e a sua questão. Cai naquilo que a gente falou, a questão de educação, né? A gente precisa educar os dirigentes, os técnicos, os atletas, os pais, para que eles compreendam essa questão, o que é o esporte, o que é a vitória e a derrota dentro dos esportes. Se nós não educarmos dirigentes para que eles não cobrem vitória muito cedo, porque essa vitória não diz nada. Isso aí não representa nada, você deu alguns exemplos. Se a gente não cobrar dos técnicos, né, não educar os técnicos, que a especialização precoce não leva a nada, né, que educar o garoto, essa base motora, para que mais tarde, que pode ser nem na mão dele, vai ser na mão de outro técnico, mas ele sabe que ele teve uma participação ali. Precisamos educar os técnicos para isso. Precisamos educar os atletas para que eles compreendam o que é a vitória e derrota, né? É um retrato de um momento, mas aquilo não significa sucesso, né? E também educar os pais para que entendam o apoio que é dado ao filho durante o esporte. Então, tudo isso só vai acontecer, eu acho, e já tem acontecendo, já foi muito pior, né? A gente já tem técnicos, uma geração que eu vejo aí muito boa chegando com essa consciência. Então, eu acho que é através da educação, e é isso que o Cerrado está tentando fazer na sua prática e através dessas lives, né, educar técnicos, pais, dirigentes, né, e graças a Deus a gente tem aí dirigentes assistindo aqui, que podem até discordar da nossa ideia, mas vai ser sempre um espaço aberto para o nosso debate, né? E então eu continuo achando que essa questão da educação de todos os atores envolvidos no mundo esportivo é que vai ter a mudança. Não adianta mudar o técnico, analisar o técnico, se o dirigente não mudar, porque não vai dar o emprego para o técnico e não ganha na base. Não adianta o técnico pensar diferente se o atleta dele, não vou jogar com você porque esse time aqui não ganha na base, eu vou para um time que é vencedor. Então tem que ser uma educação completa de todos esses atores e isso depende de se conversar, de preparar, de fazer debates, né, de se conscientizar as pessoas sobre isso. Essa é a minha opinião. E até, Ronaldo, para eu não passar o pano em mim mesmo, eu também tenho a minha parcela. Não é? É muito fácil você criticar nas derrotas, né, e só apoiar nas vitórias. Você tem que apontar os erros e elogiar quando tem que elogiar, porque criticar é muito fácil. Agora, elogiar, a gente quase não vê ninguém elogiando. Eu costumo falar que as pessoas que acreditam no basquete, que ainda amam o basquetebol e sabem que o basquete pode voltar a ser de fato o segundo esporte do país, precisando desse resultado com urgência, como o Pipoca também destacou, a gente remar todo mundo para o mesmo lado. É óbvio que nesse momento ninguém vai ser unânime aqui, não vamos sair os 30 participantes aqui da live achando todos os 30 com o mesmo pensamento. Vai ter uma divergência aqui, uma ali, tal, mas que a gente no final, a gente consiga remar todos para o mesmo caminho, que todos pensem no mesmo objetivo final, que é o melhor para o basquetebol. Né? Tonicão, te cortei, Tonicão. Fala aí, irmão. Não, tranquilo, eu acho que é o que vocês comentaram mesmo, e é a questão da capilaridade, né? Aumentar a abrangência das pessoas participando do esporte. Eu acho que do ponto de vista do CBB e da Liga, identificar
atletas como existiam aí, por exemplo, de rivalidade, Alex e Marcelinho, que isso aí incentiva a competição e estimula, na minha opinião, o melhor das pessoas, porque elas têm que reagir dia após dia. E um outro tema aí que eu tenho bom, talvez você se empolgue aí no futuro, se você quiser a gente pode discutir, se o Ronaldo quiser discutir também, que é importante, sem recursos a gente não faz nada para investir da base até lá em cima. E aí eu acho que eu tenho umas sugestões, caso você se interesse, o Ronaldo também, Vou fazer mais uma. queira, a retomada dos grandes patrocínios das modalidades olímpicas que a gente perdeu com as estatais, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Eu acho que a gente tem solução para isso sim. A gente pode discutir depois se quiser. Fica um tema aí para a próxima rodada. Mas são das crises que surgem as oportunidades. E a gente tem que buscar nesse momento agora. O tema é bom, sabe por quê? Porque aí a gente vai entrar no porquê que a gente sempre... Por que o esporte brasileiro é tão dependente do Estado? Por que as empresas privadas não patrocinam o esporte? Nos Estados Unidos, você não tem patrocínio do governo nos grandes times, nas grandes equipes, não tem nenhum. Nas suas seleções, cada um se vira buscando patrocínio no mercado privado. O dinheiro estatal tem que ir para as escolas, velho. E aí eu complemento o que você está falando aí, porque, por exemplo, as pessoas falam assim, vamos fazer compliance nas estatais. Será que compliance vai resolver? Ou o problema está no modelo? O modelo público não vai funcionar porque os agentes conspiram ali, porque os interesses são diferentes. E a gente tem que retomar com as empresas privadas. Fica para uma próxima oportunidade aí com vocês. Bugarelli, a chave aí para você levantar também lá. Legal. E eu fazer sim, cara. Aí. Sem dúvida. Então, legal. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui, ô Ronaldo. O Bruno caiu. O Bruno caiu, sobrou para mim. Bruno caiu. Como anfitrião. Só queria fazer uma contribuição aqui com o que o Pipoca falou. E é para assustar, tá? Pipoca, você falou 30, 40 em Buenos Aires. Eu, particularmente, tenho um intercâmbio bem bacana lá com Buenos Aires, com a turma do basquete lá, e eu vou falar um número aqui que pode parecer absurdo, mas não é não. São 280 times na grande Buenos Aires. São clubes de basquete, com a política de clube de vizinhança que eles têm lá. É assustador isso, cara. São 280 clubes de basquete. Fazendo muito. Não dá no Brasil todo, não dá 280. Não dá 280. Pessoal, João Vitor queria fazer uma pergunta aí, gente. Eu acho que... vamos abrir aí para o João Vitor fazer, e aí a última pergunta, né? E aí a gente faz o nosso encerramento aqui. Ok? João Vitor, se tiver aí ainda, pode fazer a sua pergunta. Tô aqui. Boa noite a todos aí. Boa noite. Parabéns vocês aí do Cerrado pela iniciativa. Bate-papo super legal aí, principalmente com o Pipoca, com o Tunico aí, que são referências no esporte. Bugarelli aí nos comentários, super válido também. Morro de rir com eles na transmissão lá. A minha pergunta vai para o Pipoca e para o Tunico. Deixa eu ver se eu consigo fazer entender. Hoje, se eu não me engano, na Argentina, nos Estados Unidos, você não precisa ser formado em educação física para estar atuando como técnico. Sei que nos Estados Unidos qualquer um pode abrir o seu clube lá e estar dando treino. E a gente vê no NBB também muitos ex-atletas que logo que pararam de jogar estão indo na carreira de técnico. Minha pergunta para o Tonico e para o Pipoca também foram jogadores de excelência, jogaram a Olimpíada. Se eles acham importante essa formação profissional em educação física, no caso, para o atleta ou para a pessoa virar técnico, eles acham que o atleta assim que para já só por ter jogado tem a capacidade suficiente para ser treinador. O que eles acham disso? Qual a importância? Se eles pudessem falar um pouco sobre isso. Bom, Tonico, deixa eu começar falando, porque eu sou formado em educação física, né? Eu acho que é uma reserva de mercado meio sem sentido. Te digo por quê. Vamos tomar um exemplo, por exemplo, de Marcel, né? Marcel, Cadum, né?
que são jogadores que não são formados, que são agora treinadores, já foram, inclusive o Marcel foi treinador, e não foi formado em educação física. Mas ele viveu 30 anos de basquetebol, vivendo no basquetebol. Então, se ele, com a experiência que ele tem, com a experiência que ele for alijado de se tornar treinador, por conta que ele não tem a chance do CREF, né, ser formado em educação física, para mim, nós somos uma reserva de mercado sem sentido. Tá? Eu vejo isso, por exemplo, nas lutas. Então, vamos lá. Você tem o Tranquiline, você tem o Vitor Belfort, você tem outros grandes lutadores que, de repente, não têm a formação em educação física, que sabem muito mais de luta do que qualquer professor de educação física, que vai ter uma aula, vai ter uma disciplina de lutas por 6 meses, de modo bem en passant, porque o professor não foi professor de lutas, mas que estava lá no currículo lá, lutas. E esse cara vai ensinar lutas, e o Vitor Belfort, o Tranquilinho, não pode. Então, eu também falo mais, rapidamente. Você tem a dança. Você voltando até para a própria, você tem mestres em capoeira. Que o cara, desde que ele lutou capoeira, ele não pode ensinar capoeira porque ele não tem o CREF. Então, para mim, desculpa, sou formado em educação física, mas vejo isso como reserva de mercado meio sentido. O cara vai poder treinar, o cara foi atleta de basquetebol, quer ser técnico de basquetebol. Tudo bem. Mas ele quer ser técnico de futebol. Aí também não. Antes do Tonico falar, acho que é aí que entra a importância, talvez, da escola de treinadores, né? Que seria importante nesse sentido. Às vezes o cara não precisa passar por 4 anos de uma faculdade, mas estaria ali fazendo o nível 1, 2, 3 de basquete, né? Aí ele entra para a confederação, na escola de treinadores. Aí voltados para o basquete, exatamente. Exatamente. E aí, dentro dessa escola de basquetebol, você pode estar introduzindo novos conceitos, trazendo gente lá de fora. Aí eu acho bacana. Mas não faz sentido nenhum o cara ser formado em educação física. E quem fez educação física como eu fiz, e quem ainda é professor universitário como eu e Ronaldo somos, a gente sabe que dentro da escola, dentro da faculdade de educação física, o cara não vai aprender a ser treinador de basquetebol, de handebol, de futebol, de vôlei, de luta, tá? Porque tudo de ambas, assim, né? Bem da pincelada. Show. Fala aí, Tonico. Não, só aproveitando aí a oportunidade, a questão, acho que faz sentido o que o Pipoca falou e que você também falou, né, João? Então, eu penso que a gente tem que reformular no sentido de que a escola de treinadores seria um curso técnico. Isso. Que prepara para competições de alto rendimento. E a formação em educação física prepara o desporto para as escolas, para formações diferentes. Tem que ver os contextos, eu acho aí. Eu acho que talvez seja um aprimoramento na legislação que transforme a escola de treinadores num curso técnico, assim como acontece com outras atividades, e que o treinador que se formou na escola de treinadores tenha a possibilidade de complementar, talvez só com mais 2 anos, para um curso de educação física. Eu acho que eu posso agregar um pouco mais. Eu acho que o treinador tem que começar da base. Ainda sou contra o cara já sair direto da quadra para dirigir um time da NBB de elite. Cara, ele tem que conhecer treinar lá na base. Começar com a molecada, tal, vai integrar o infanto, o juvenil, o sub-21, sub-22, ser assistente do adulto para ser técnico de adulto. Eu acho que o cara tem que começar lá embaixo também. Ainda acrescento isso. Concordo. Não queimar etapas, né? Não queimar etapas, como tem que acontecer também dentro de quadra, né? Às vezes tem a necessidade do garoto se tornar profissional, deixar a escola por ser a referência, como o Pipoca falou no futebol. O meu filho é o Neymar, meu filho é o próximo Neymar, precisa ganhar dinheiro, precisa sustentar a família, né?
Mas é esse queimar etapas que também me preocupa. O cara, por exemplo, vamos falar do meu caso, que é jornalista. Não são todos os ex-jogadores, não estou falando do basquete, estou falando no futebol em geral, que hoje, por exemplo, você vai numa Globo, são ex-jogadores que comentam, não tem jornalistas comentando futebol. Você tem o Casagrande, você tem o Caio, você tem, teve o Falcão, você teve jogadores, né? Você tem Roger, você tem jogadores de futebol. E não é porque o cara foi bom jogador que o cara é bom comentarista, né? Então, eu acho que às vezes também, João, essa necessidade de o cara ter o diploma é de tentar fazer com que o cara pelo menos estude, ou não. Já que é para queimar etapas, pelo menos o cara vai ter que pagar, entre aspas, de alguma maneira, entendeu? Porque, como o Pipoca falou, porque se o cara não tem o CREF, mas o cara se sujeitar a ser técnico do Sub-15, né, trabalhar lá, ver o dia a dia, de como funciona a base do Cerrado e tal, e aí com a Eula, né? Eula. Pô, cara, então não tem problema nenhum, vai lá, se aposentou, vai lá, vê o dia a dia da Eula no 12, no 15, no 17, no 19, como o Pipoca falou. Aí tá tudo certo, aí o cara pode alcançar, almejar, pô, tá vendo? O cara chegou, então por isso que existem alguns caras que eu valorizo bastante, por exemplo, no basquetebol atual, que é o Gustavinho, cara. O Gustavinho foi técnico da base do Paulistano por muitos e muitos anos, cara. Segurou um puta rojão esperando a oportunidade veio, agora o cara tá no Flamengo, e a vida é essa, cara. Não é queimar etapas, é ajudar o esporte da maneira. O Neto também, a mesma coisa. Isso é importante, cara. É importante. Mas vai do cara também, né? Vai de cada um também, né, João? Não adianta. O falar assim é legal, né? E às vezes fala assim, pô, mas a proposta que eu tenho para você é de você ser técnico do principal do Piraporinha. Mas a base do Piraporinha já tem o cara lá que às vezes está 30 anos no clube, que o cara é apadrinhado de alguém, que ninguém mexe no cara, mas entendeu? São outros problemas bem preocupantes também. Ronaldo, acho que é bacana esse papo aí, realmente, bem colocado aí pelo João. Mas acho que a gente vai ter até outras resenhas para a gente falar disso. Pois é. Não sair muito do papo. É isso que eu ia... Manda ver aí. Pode ir. É isso que eu ia comentar. Nós vamos ter outras resenhas, né, com vários temas voltados para essas situações do esporte, né, que engloba tanta coisa o esporte, e nós vamos, a cada 15 dias aí, escolher um tema, convidados especiais. O Bugarelli, nosso eterno convidado aí, até o... Pipoca e Tonico também, sempre juntos para abrilhantar. São dois amigos do Cerrado que participam sempre das nossas atividades. Nós queríamos agradecer, nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês, de todas as pessoas que estiveram nos acompanhando até agora, e vamos convidar vocês, sim, para outras atividades. Vamos divulgar os temas com antecedência, né? Esperamos contar com a participação de todos vocês. Agradecer também a presença aqui do Chico, da Federação de Brasília, Marival, da Federação do Paraná, e todos os técnicos, atletas que estiveram nos acompanhando, o Dimitri, presidente do Cerrado, Felipe também, um dos coordenadores do Cerrado aí. E para a gente foi um prazer muito grande tê-los aqui e poder conversar nessa primeira experiência, e a gente espera ir aprimorando nas próximas edições da nossa resenha aí. Tá ok? Queremos agradecer. Se quiser uma palavra para finalizar. Bruno, você que você ficou mais na retaguarda aí, se quiser fazer a sua despedida aí também. Eu queria só agradecer aqui também, rapidinho, Bruno. Fala, Dimitri. Só agradecer aí a presença de todo mundo. Mestre Pipoca, como sempre, aí nos abrilhantando. Pode falar, Jimmy. Ah, tá. E é isso. Acho que o Ronaldo ele explicou muito bem o nosso objetivo aí desse nosso programa. A gente vai trabalhar para que de 15 em 15 dias a gente faça um bate-papo desse. Eu também tinha várias colocações aí relacionadas a esse tema, mas acho que tinham pessoas boas aí para falar de carreira, para falar dessa importância dos estudos e tudo. Então é só agradecer aí, agradecer Bugarelli, Pipoca, Tonico, mestre Ronaldo aí, que realmente é um mestre educador e que dá o tom dessa linha do Cerrado.
falar que nessa linha aí também a gente tem os nossos núcleos sociais, né, que a gente pensa no basquete também de uma outra maneira, parte do que o Bulgarelli falou, né? O Bruno, que veio a brilhantar e muito o nosso projeto, a Eula também, que está presente. Então, a gente vai construindo essa família aí, dando passo, dando uma sequência aí no nosso projeto. Tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa para a gente melhorar, mas o certo é que a gente está rodeado de pessoas muito boas. Então, acho que essa que é a força do Cerrado, essa que é a força do nosso projeto, são as pessoas que estão aqui. E daí, com certeza, esses frutos nascerão. Muito obrigado a todos. Ronaldo, antes de você encerrar aí, Sim. eu só coloquei essa foto no final aqui, agradecendo o Tonico Pipoca, ídolos do basquetebol, mas eu vou falar que eu errei. São ídolos do esporte. Os caras levantar essa tocha aí, cara, e acender essa tocha aí, são para poucos. Eu acho que todo mundo está envolvido no esporte. Eu sou um técnico novo ainda, que estou correndo atrás disso, do que esses caras conquistaram aí. De uma seleção brasileira, de um mundial, de uma Olimpíada. E eu tenho muito orgulho aí de estar no Projeto Cerrado. O Cerrado está fazendo essas resenhas aí e começar com dois caras mais que merecedores aí. O Tonico e o Pipoca, dois caras que eu quando comecei a jogar basquete, eu falo que conheci um pouco do Tonico jogando, mas vi o Pipoca, cara, jogando com 40, 41, 42, não só em Brasília, eu lembro do Pipoca naquele time da Uniara lá, eu lembro dessa época. Pô, Entrega a idade, não entrega a idade do Pipoca, por favor. Jogando fino da bola lá. Então, obrigado mesmo, cara. Queria só agradecer por estar fazendo parte aí desse projeto e agradecer o Pipoca e o Tonico aí. Bom, eu que agradeço também a presença, ter o convite, estar aqui, desse assunto que, para mim, ele é muito importante, se não primordial. É através da educação que a gente vai mudar essa nação. Não se enganem com nada diferente. Enquanto nós não tivermos um povo educado, com educação para todos, relevante, mesmo que seja prioridade para o governo, isso não vai mudar. Então, vamos começar na nossa casinha, que é o basquetebol. Então, eu espero que todo mundo que esteja nos escutando, pare realmente para pensar da importância que é manter essa garotada na escola. Tá? A importância que temos de incentivar o estudo para os mais novos e aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Nunca é tarde. Começa a estudar, seja através... Nós estamos vendo aí as experiências online e estão dando certo. Então, sempre tem a oportunidade de estar estudando. Essa é a grande mensagem, a grande contribuição que essa resenha deu para mim hoje e espero que tenha sido para todos. Nico, bom, eu só tenho a agradecer. Acho que é a segunda oportunidade que eu estou tendo de conversar e, por coincidência, as duas com o Cerrado, né? Eu sou muito grato, eu fiquei muito tempo afastado e eu me afastei justamente para cuidar da minha vida pessoal, buscar o estudo, porque eu gosto tanto do basquete que eu tive que me separar um pouco para poder focar em outra atividade. Eu agradeço muito essa oportunidade de hoje. Eu gostaria de dizer que a minha história passa acompanhando o Pipoca. Então, vocês me deram uma oportunidade também muito feliz de poder conversar ao lado do meu grande amigo Pipoca, dizer que eu tenho um jornal lá que um tempo atrás, falava assim: Tonico, eu sou substituto do Pipoca. Mas o Tonico parou e o Pipoca foi bem além e, assim, com muito respeito, com muito carinho, eu falo que foi bem além, merecido, e que o Pipoca realmente representa uma enormidade de atletas ao seu redor, que muitos tiveram a oportunidade de passar por ele, e eu tenho certeza que a experiência de todos foi muito feliz. Agradecer ao professor Ronaldo, ao coach Bruno, ao Felipe, ao Dimitri, ao Bulgarelli por aparecer aqui e trazer essa pitada aí de alegria e conhecimento junto, e a todos que participaram. Assim, eu espero poder participar dos outros como espectador, porque eu sei que esse projeto vai bem além. Muito obrigado. Obrigado, Tonico. Obrigado, Pipoca, Bulgarelli.
para a gente do Cerrado, é um prazer muito grande ter tão próximo da gente 2 ídolos, né, do esporte nacional, que além de ídolos são amigos do Projeto Cerrado, mas não é amigo aquele amigo distante, não. Vocês sempre estão juntos, sempre que precisa, vocês estão lá contribuindo, e hoje contribuíram muito com a gente, com todos esses atletas, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir vocês nessas 2 horas de resenha que a gente está completando aqui, né? Que passou rápido, mas foi muito informativo, e tenho certeza que agradou a todos que estiveram aqui. Esperamos. Ô, Ronaldo, daqui a 15 dias, foi? Depois da pandemia, a gente está precisando de um 4 e um 5 lá. Será que os caras vão lá? Eu não duvido, não. Não duvido, não. O Tonico, mesmo com o joelho assim, ainda dá muito caldo aí, né? O Pipoca... Eu faço sim que eu tô mais pesado. Só não pode convidar o segurança do Botafogo para assistir os jogos aí em Brasília, hein? Verdade. Então, gente, muito obrigado aí a todos. No Tonico tem que passar pela Carol antes. Pelo Tonico ele tava lá, mas a Carol, ó. Só eu agora, né? Tá bom. Pessoal, então, uma boa noite a todos. Muito obrigado aí. Daqui a 15 dias espero revê-los aqui com um novo tema, né? E que a gente possa sempre estar agregando aí ao basquete brasileiro. Ok? Grande abraço a todo mundo aí. Valeu. Gente, um abraço a todos. Valeu. Valeu. Tchau, rapaziada. Fica com Deus aí. Boa semana valeu. a todos. Valeu, você também. Muito obrigado. Cara, se cuida, viu? Espero ver na próxima aí, pra gente ter mais uma resenha boa aí. Tamo junto, Pipoca. Quero te dar um abraço pessoalmente ainda, cara. Vai ser um prazer muito grande, querido. Prazer vai ser meu. Um beijo grande. Fica com Deus aí, todos aí. Tonico, parabéns por tudo aí, cara, no basquete, meu, dentro e fora das quadras. E é bom que você encontrou alguém que te botou na rédea. Isso aí, meu. Quero ver passar. O Pipoca falou que ela foi o seu maior marcador, né? Do jeito que ele falou aí, né? Hã? Rapaz! Maior marcador e maior incentivador também. Então isso, é importante, meu. Beijo grande, irmão. Tamo junto. Obrigado aí, Brunão. Ronaldo, Dimitri, obrigado pelo carinho aí, Felipe, todos aí, meu. Sucesso ao Cerrado. Conte comigo. Obrigado aí pela participação. Valeu, Buga. É isso, meu. Tamo junto. Valeu.